empresa, a gente acha que o problema de saúde mental está nas pessoas que têm baixa performance, mas é bastante comum eu ver pessoas com questões de saúde mental com altíssima performance, só que elas estão no limiar de quebrar. A gente tem visto pessoas em cargos super estratégicos, às vezes sócios de empresas, altos executivos, as pessoas chegam num lugar de esgotamento que elas não voltam mais. Tatiana Pimenta é CEO e fundadora da Vitude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas. A maior startup de saúde mental do Brasil. Ela captou 40 milhões para democratizar o acesso à saúde mental. Ela que é fundadora e CEO da Vitude, o G4 é cliente da Vitude, então é uma honra conversar com você hoje. Ela é empreendedora, palestrante e produtora de conteúdo sobre saúde mental e bem-estar, premiada internacionalmente pela Cartier Women's Initiative. E se desse, a gente colocava um tapete vermelho aqui, Tatiana Pimenta. Meu primeiro cliente foi a RD Station, teve ali 20 pessoas fazendo terapia, 4 sessões por mês, aquele primeiro projeto, avaliaram a satisfação dos colaboradores, o Eric aprovou e a gente teve o primeiro contrato para atender todos os colaboradores da RD. Tem um dado que é da OMS, se não me engano, que fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Exato. E quando a terapia online foi regulamentada, isso deu um avanço importante para a gente falar disso com a empresa. A primeira empresa que a gente fez um projeto super estruturado foi o Grupo Boticário. A gente passou o ano de 2019 tentando estruturar o que seria o programa de saúde mental deles, e a base de acesso do programa era a terapia online. Eles viam nas pesquisas de saúde deles que os maiores desafios de saúde mental estavam nos times de venda e de varejo que ficam em todas as cidades do Brasil. E era uma empresa que na época já tinha 15 mil colaboradores. Hoje a gente tem uma base com eles de 42 mil pessoas. Caramba! Então foram 2 anos que foi uma curva insana de crescimento. Em determinado momento a gente tinha empresas de 15 pessoas e a gente tinha o Banco do Brasil de 90 mil pessoas. A Tatiana Pimenta é fundadora e CEO da Vitude, a health tech pioneira na digitalização da terapia no Brasil e referência em saúde mental corporativa. Sob sua liderança, a Vitude captou mais de 40 milhões de fundos como a Redpoint, influenciou a regulamentação da terapia online do Brasil e hoje atende milhões de pessoas, atendendo grandes empresas como o Grupo Boticário, SAP e L'Oréal. Conversamos sobre a sua jornada no empreendedorismo, os desafios de inovar e escalar num mercado em regulamentação e como as empresas podem e devem assumir a responsabilidade pela saúde psicológica de seus colaboradores. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da Remessa Online, a plataforma especializada em transferências internacionais, com as melhores e mais completas soluções em câmbio para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar ou receber dinheiro do exterior, transferir para sua própria conta internacional, receber pagamentos e salários de empresas estrangeiras, e no meu caso, é por onde eu recebo a monetização do AdSense do YouTube, resultado do crescimento da audiência aqui do podcast. Se você também é criador de conteúdo, pode usar a Remessa para receber de várias plataformas, como Twitch, TikTok, Instagram e muito mais. E tem mais, se você vai viajar para o exterior, a conta e o cartão global da Remessa te garantem muito mais economias em compras, saques e pagamentos em mais de 175 países. É só criar sua conta global, pedir o cartão físico ou virtual e viajar tranquilo com 10% mais economia que com seu cartão de crédito. Então, quando o assunto é câmbio, transferências internacionais e conta global de forma simples, segura, rápida e com menor custo, não tem para ninguém. Escolha a Remessa Online. Quer saber mais? Acesse o site através do QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição desse episódio. Tati, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Eu que agradeço, o prazer estar aqui. Escapou da chuva, conseguiu chegar, né? Consegui chegar. De repente começou a chover, eu falei, vixe, não vou conseguir, mas deu. Muito bom. Nada como ter corredor de táxi em São Paulo, né? É o que eu uso sempre também. Isso aí. Ô Tati, você tem uma frase, né, que você fala nas suas palestras e que também é a missão da Vitude, né? Você fala saúde mental é inegociável. Uhum. Tem um dado, né, que é da OMS, se não me engano, que fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Sim. Eu sei que você fez engenharia, passou pelo mercado corporativo. Onde que foi o caminho que te levou a empreender na saúde e principalmente na saúde mental? Ótima pergunta, sabe? Quando eu resolvi abandonar a engenharia para montar a Vitude, todo mundo fala, você tá maluca, né? Você não entende nada de saúde, não entende nada de tecnologia, por que diabo você vai abrir uma empresa de saúde mental? Mas o que a grande maioria desconhecia é que eu tinha passado por um episódio pessoal. Eu tive depressão em 2012, eu passei por um episódio de violência doméstica numa relação bastante tumultuada que eu tive. Eu não olhei para isso. No outro dia eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Semanas depois eu comecei a ter ali uns episódios de pesadelo, não consegui dormir. E isso, ao longo das semanas, foi gerando ali um pouco de privação de sono.
não dei muita atenção, mas quando eu vi, eu estava dentro de um quadro de depressão. Primeiro que ninguém falava disso em 2012, quando você tentava buscar ali, tipo, você tem um psicólogo para me indicar, todo mundo te olhava torto, falava assim, psicólogo para quê? Você tá com algum problema? E aí você não quer falar abertamente do que você tá vivendo. Eu tentei buscar primeiro recurso ali, plano de saúde, passei por 3 experiências super ruins no plano de saúde. Eu até falo isso em palestra, às vezes brincando, mas teve um psicólogo que dormiu na minha sessão. Antigamente presencial, né? Você ia no consultório, a pessoa cochilou na minha frente. E aí você pensa, alguém com depressão, com autoestima lá embaixo, o psicólogo que tá ali sendo remunerado para cuidar de você dorme, aí você fala assim, putz, esse serviço não é para mim. E eu tive bastante dificuldade, depois com o tempo, né, eu acabei conseguindo encontrar um psicólogo por indicação, fiz o tratamento particular, usei ali o sistema de reembolso, mas eu fiquei um pouco com essa frustração do serviço não funcionar. Não é difícil, não é fácil acessar, chegar a um profissional não era algo simples, porque você pedir indicação, você não tinha indicação, o profissional do plano de saúde não conseguia atender pelas qualificações ou pelas baixas qualificações, e aí surgiu a ideia de criar uma solução que pudesse conectar psicólogos, bons psicólogos, a pessoas que estivessem passando pela mesma situação que eu passei. Então, você foi atrás de resolver a tua dor. Sim, como paciente. Que é o princípio de muita empresa de sucesso, né? Resolver sua própria dor, né? Mas você já sentia que você tinha uma veia empreendedora ou ela nasceu nesse momento? Eu acho que ela nasceu nesse momento, assim, tipo, eu nunca me vi empreendedora, eu fiz engenharia civil. Logo que eu saí, eu me formei no finalzinho de 2003, começo de 2004, era uma fase que a construção não estava tão aquecida no Brasil, para mim foi super natural aplicar para os programas de trainee e entrar no mundo corporativo. Então eu nunca fui uma engenheira civil de campo, de fato, só nos primeiros meses ali de formação, e logo de cara eu já caí na indústria, fui trabalhar na Votorantim Cimentos e entrei para o mundo de business mesmo, mundo corporativo, trabalhei num braço de negócios de concreto, que era Engemix, e fui para um setor mais, primeiro, operacional, que hoje se conecta muito com o que eu estou fazendo na Vitude, mas eu entrei numa área de qualidade e segurança. Então, eu era auditora de ISO 9000, OSAS 18, que virou a 45001, e que está super correlacionada com o que a gente está falando de normas hoje no Brasil, e a ISO 14, que dizia de qualidade, né? Aliás, de meio ambiente. Então, eu me envolvi primeiramente nessa área técnica, depois um dos meus líderes interagindo comigo falou assim, você já pensou em ir para a área comercial? Eu falei, não, comercial não sei vender nenhuma caneta. Ele falou assim, mas você fala bastante, você é bem comunicativo, acho que talvez você se dê bem no comercial. E aí ele me indicou para uma vaga, né, que era uma vaga, uma primeira posição de liderança que exigia ali alguns skills de vendas. Então eu assumi a minha primeira equipe com 24, 25 anos e a partir daí entrei no ritmo de liderar times e depois liderar times comerciais, porque eu acabei de fato enveredando para o braço comercial e fui desenvolvendo a minha carreira aí. Eu tive depressão em 2012 e aí em 2015... eu já tinha passado por essa situação, né, já tinha resolvido o problema, mas em 2015 eu estava numa indústria suíça que fazia equipamentos para construção civil, a gente teve a Lava Jato no Brasil, essa empresa precisou fazer uma reestruturação do quadro aqui, porque ela foi super afetada em termos de receita, eu acabei sendo desligada nesse período, meu pai também teve câncer no mesmo período, então eu fiquei ali do tipo, olha, deixa eu dar um tempo, vou cuidar aqui dos desafios de casa, e aí esse foi o tempo que eu tive ali... quase que um sabático forçado para repensar um pouco. Então, quando eu passei depois do tratamento de câncer do meu pai, que eu olhei para a carreira, eu falei, acho que eu não quero mais a construção civil. Eu tinha visto muita corrupção, né? E você fala assim, poxa, um monte de gente que a gente admirava, né? Os empresários mais famosos do setor, né? Quando a gente vê ali empresários sendo presos, fala assim, poxa, não era isso que eu esperava da minha carreira, da minha profissão, né? Queria um negócio diferente. Ao mesmo tempo, eu tinha tido depressão e tinha passado por alguns desafios para encontrar médico para o meu pai também. Falei, tem alguma coisa aqui relacionada à dificuldade de acesso à saúde de uma forma geral. Então, eu aproveitei aquela fase desempregada para usar o tempo livre para estudar, ler, o ecossistema como um todo estava nascendo, né? A gente não tinha ainda nada de muito uau no Brasil, a gente tinha alguns startup weekends que aconteciam, tinha algumas aceleradoras já estavam em atividade, então existiam o Accelerator Day da ACE, tinha um outro evento que acontecia da Startup Farm, e era isso que tinha no mercado, então eu comecei a ir em tudo que aparecia de evento que tinha mentoria,
algum tipo de formato de inovação, eu me inscrevia e ia lá, tipo, oi, tô aqui, tô Quero querendo montar. aprender, né? Exato. E ainda mais na área de saúde, né? Porque alguns exemplos que você deu da formação do ecossistema eram de aceleradoras ou de iniciativas de uma forma mais ampla, né? Horizontal para todos os segmentos, né? As grandes health techs brasileiras ainda nem estava, né? Estava muito preliminar também. Sim. As iniciativas das instituições de saúde, né? Incentivando também as startups e inovação, né? Então acho que você foi muito early stage do mercado, mas tem uma sub-área específica que é a saúde mental, que também tem um baita desafio de cultura também, como um todo, né? Sim. Então você pegou, dizem assim, não tem nada mais difícil do que empreender em saúde no Brasil, né? Eu já ouvi falar, né? Acho que não só no Brasil, no mundo. Saúde é super regulado, né? Sim. Então você tem mais desafios por conta de regulamentação. Se pegar Estados Unidos com o FDA, é super difícil empreender em saúde. Exato. E qual foi, né, com tudo isso, né, você entrando para esse universo de inovação, qual foi a primeira iteração do seu produto ou serviço? Qual foi a primeira tese? Como que ela se materializou? Boa. Basicamente, o que eu queria fazer é ajudar as pessoas que estivessem passando por um quadro de depressão, por exemplo, a encontrar um bom psicólogo. Então, no início, a ideia era criar, né? Eu me inspirei um pouco no que tinha fora, fui pesquisar. Então, na época já tinha o Talkspace, tinha uma empresa que tinha sido comprada pela Teladoc também, tinha algumas pequenas, mas ainda não existiam as que hoje são consolidadas e que já são unicórnios. Elas todas surgiram depois de 2018. Então, a gente deu uma olhadinha nesses modelos e falou, cara, basicamente o que a gente quer fazer é um marketplace. Então, Sim. pensando em modelo de negócio, que eu tenho dois lados. Eu tenho o seller, que é o psicólogo, que basicamente a dor dele hoje é que ele não consegue achar pacientes tão facilmente. Então, esse profissional aqui, ele tem dificuldade de fazer marketing, de fazer ads, ele não sabe se posicionar nas redes sociais, então ele tem agenda ali ociosa em alguns momentos, e tem o paciente que não sabe onde está esse psicólogo. B2C total, né? Total. E um outro dado que eu levantei já nos primeiros meses, até antes da gente começar as primeiras iterações, era o dado de acessibilidade no Brasil. A gente tem aqui um país, 200 e poucos milhões de habitantes, a gente tem um dado que hoje 15, 20% da população sofre com um transtorno mental no Brasil, e metade dos nossos municípios não tem nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, que é um dado do DataSUS. Então, assim, a gente tinha essa clareza de que eu tenho profissionais, mas eles estão concentrados nos grandes centros, e eu tenho gente sofrendo em lugares onde eles não têm profissional. A única forma de fazer isso aqui chegar é digital. Então, a gente já partiu desde a data zero, pensando em terapia online. O grande problema é que no Brasil terapia online não era permitido. Então a gente precisou brigar com os conselhos regionais e federais por 2 anos e meio até a gente conseguir a regulamentação do setor. Mas as primeiras interações, respondendo a tua pergunta, com 1 mês de Vitude a gente conseguiu entrar num programa de aceleração. Então a gente teve ali um programa que tinha 5 semanas bem estruturadas com alguns conteúdos, e eu lembro muito bem da primeira mentoria que a gente, né, os 2 founders não eram de tech, então a gente tinha contratado uma fábrica de software para desenvolver o nosso protótipo, ia demorar sabe Deus quantos meses, e na primeira mentoria a gente falou, não, a gente quer fazer isso aqui, aí ele falou, tá, mas o que já está no ar? Não tem nada no ar, o algoritmo está sendo construído, e o mentor falou assim, eu quero uma página para amanhã. Eu quero que vocês comecem a fazer interação. Não sei o que vocês vão fazer, mas tem aqui, ó, Instapage, About, tem essas ferramentas, se virem, bota uma página para amanhã. E a gente falou, mas como é que faz isso? Passamos a noite lá, fizemos alguns testes e basicamente a gente testou mensagens, né? E nessas mensagens tinha lá, eu quero marcar uma consulta com um psicólogo, eram 4 páginas diferentes, com copies diferentes e imagens diferentes. E a gente pôs a mesma quantidade de reais em campanhas no Facebook. Aí as pessoas preenchiam, quero, nome, e-mail, telefone. Quando ela clicava em agendar a consulta, aparecia uma mensagem ali, olha, a Vitude é uma empresa que está em fase de ideação, nosso time vai entrar em contato com você. Isso caía numa planilha para mim, Sim. Eu passava a mão no telefone e ligava, oi, aqui é a Tatiana da Vitude, vi que você quer marcar uma consulta com o psicólogo, você pode me contar um pouquinho o que você precisa e eu vou encontrar aqui. Então, foi basicamente um atendimento totalmente concierge nesse período, e para a gente validar a hipótese, a gente chegou a fazer mais ou menos uns 500 atendimentos desse jeito. Então, legal. Eram pessoas que iam lá, clicavam, eu entrava em contato, e aí eu tentava entender o que as pessoas precisavam,
eu voltava, ia no Google ou no Doctoralho, Pra achava procurar um profissional. psicólogo, e aí eu ligava pro consultório do psicólogo, para assistente, falava assim, oi, tudo bem? Eu queria saber se o psicólogo tal tem agenda nesse dia, nesse horário, e eu tenho um paciente para indicar. As pessoas ficavam assim, como assim, você tem, não é você o paciente? Não, olha, eu tenho um paciente para indicar. E aí foi esse movimento, alguns psicólogos ficaram um pouco desconfiados, tem um, inclusive, está com a gente até hoje, que nos falou, cara, quem são vocês, de onde vocês são, mas como assim, não vou te passar minha agenda, não confio. Eu falei, não, olha, a gente é uma empresa que está sendo acelerada pelo Google, porque a gente ficava dentro do Google Campus, se você quiser, vem visitar o nosso escritório. A gente convidou ele para ir lá, aí quando ele foi, falou assim, não, tá vendo, todo mundo aqui trabalhando, todo mundo é da Vitude. Mentira, cada um de uma startup. Fake it till you make it. Exato, a gente chamou, ele falou, não, vocês estão no Google, tem esse escritório bonito, né, deve ser verdade. E esse psicólogo está com a gente até hoje, ele fala, gente, e eu fui lá visitar, acreditei, né, e foi bem legal. Então foi essa, né, meio que força bruta mesmo, vamos sem nada escalável e acho que Zero investimento externo. Zero até investimento esse externo, momento. era uma página, a gente ficou 2 anos sem investimento, o investimento Caramba. só veio no finalzinho de 17, então a gente foi bootstrap os 2 primeiros anos da operação. A gente fez esse movimento, a gente entendeu quais eram as dores, principalmente quais eram os copies que funcionavam. A gente aprendeu uma coisa importante naquela época, que era preciso ter o presencial também. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez de produto foi criar um sistema de geolocalização, onde a pessoa digitava o CEP que ela estava, e eu indicava quem eram os psicólogos que estavam naquele raio. Então, muitas vezes eu conseguia ali encontrar um psicólogo a 100 metros de distância de onde eu estava. E a tua base foi crescendo, Exato. né? Você começou a ter rating, essas coisas também? Isso. E isso foi interessante porque foi uma estratégia que surgiu dessa parte de validação, porque até então a gente estava pensando 100% terapia online. Quando a gente foi falando com essas pessoas que deixavam nome, telefone e e-mail ali, a gente percebeu que as pessoas não estavam confortáveis com o online e que elas queriam fazer o presencial. E que a principal vantagem para elas é que fosse perto. Poxa, eu quero fazer na hora do almoço perto do meu trabalho, ou eu quero fazer o final do dia perto da minha casa. Então a gente entendeu que, talvez a gente esteja muito à frente do tempo pensando no online ou querendo forçar o online, e as pessoas precisam aqui do presencial. A gente desenvolveu um algoritmo ali que fazia a geolocalização, e isso acabou dando uma grande vantagem para a gente lá na frente, porque a forma como o código foi escrito, ele indexou todos os endereços. Então, quando alguém digitava, sei lá, psicólogo na Paulista, aparecia Vitude. Então, quer dizer, seu SEO estava muito bom. O SEO ficou fantástico, porque eu tinha um baita rodapé de psicólogo em Botafogo, em Copacabana, em São Paulo, na Paulista, no metrô Brigadeiro, não sei onde eu tinha uma malha gigantesca ali. Isso me deu muita capilaridade. A gente chegou a ter 4 milhões de visitantes únicos por mês na Vitude. Era um negócio assim gigantesco de pessoas que chegavam orgânico. Qual era o problema do B2C? Bypass. Porque você tem a relação com o psicólogo. Sim. No presencial, depois que você foi a primeira vez, você combina com o psicólogo. Só servia para aquisição. Depois Exato. o bypass Final do acontecia. mês, você deposita na minha conta. Não precisa agendar lá pela Vitude mais. Então, a gente... E era uma coisa que a gente não conseguia inibir, por mais que a gente tentasse fazer educação com o psicólogo, tentasse fazer algum trabalho com o paciente, eles entendiam ali que a relação já tinha sido estabelecida e eu tinha um bypass muito grande e aquilo não ia parar o negócio de pé de jeito nenhum. Então a gente começou a entender outras formas de olhar para esse negócio, de forma que a gente conseguisse mitigar, né, esse bypass. Então a gente viu outras 2 possibilidades de receita. Uma delas era criar como se fosse um SaaS para o psicólogo, né, com algumas soluções que aquilo fizesse sentido e que ele pudesse pagar uma assinatura. Isso ajudou a nossa receita a crescer. E a outra coisa foi começar a fazer as primeiras interações com o B2B. Poxa, será que se a gente fizer isso por uma empresa e a empresa pagar para a gente pagar para o psicólogo, não vai fazer sentido? A gente começou em 2018 a olhar para prospectar os primeiros clientes corporativos. Meu primeiro cliente foi a RD Station, a gente começou em agosto de 2018, a gente montou um piloto lá para 20 pessoas, então a gente teve ali 20 pessoas fazendo terapia, 4 sessões por mês. Ao final de dezembro, basicamente, eles fizeram ali um fechamento daquele primeiro projeto, avaliaram como tinha sido a satisfação dos colaboradores. Com isso, eles montaram um projeto, levaram para avaliação do Eric, na época, o Eric aprovou e a gente teve o primeiro contrato em 2019, full ali para atender todos os colaboradores da RD. E foi esse... Era remoto o atendimento dos colaboradores? A gente tinha presencial e remoto. Tá bom. Então, a gente tinha
Nessa época, mais ou menos 20% do atendimento online e uns 80% presencial. A gente reforçou a base de psicólogos em Florianópolis, profissionais que tinham até, inclusive, sido indicados por próprio R-Doers. Legal. A gente conseguiu ter essa base. A gente inverteu a curva do online mesmo só depois da pandemia. Então, é que isso eu acho interessante estar falando, porque a gente esquece que teve o grande acelerador da mudança de cultura do online na pandemia, né? Que vocês nem previam que ia vir, né? Exato. E que acelerou o negócio de certa forma para vocês, né? E acelerou de uma forma geral para todo mundo, porque no começo, por exemplo, 2016, 2017, os psicólogos eram contra. Então, assim, poxa, isso aqui é de pior qualidade, ou isso aqui não funciona. Tinha ali um mindset de não funciona. Quem era adepto do online era aquele psicólogo que já tinha atendido algum brasileiro que tinha se mudado do país. Então, alguém que atendia um executivo que foi expatriado, o executivo quis manter a terapia. Esses eram os pequenos profissionais ali que conheciam o que era e foram, inclusive, do lado dos psicólogos, foram os nossos primeiros early adopters. Legal. É quem já tinha 1 ou 2 pacientes fora do país e que fala assim, não, isso funciona lá fora. A pessoa ganha em dólar, ganha em euro e não consegue achar um psicólogo, né, que tenha a mesma cultura, não é nem uma questão de língua. Às vezes eu falo inglês, mas estou falando com um psicólogo americano que não tem ideia do que é saudade. Sim. Né? Então é um pouco diferente. Interessante. E aí a gente teve um pouquinho disso. Então teve essa jornada B2C, depois teve ali um modelinho SaaS-enabled marketplace para aumentar a receita. Em 2018 a gente começou a fazer esse primeiro piloto com a RD. 2019 a gente usou esse contrato, o primeiro contrato corporativo, para abrir uma rodada institucional de investimento. A gente tinha feito um anjo em 2017, pequenininho, para conseguir esticar ali um pouco mais esse caixa, a gente continuar avançando. Mas quando a gente assinou o contrato foi que a gente, de fato, conseguiu ir para o mercado e falar, agora eu tenho uma tese, né, que é mais palatável para os investidores, porque na rodada Anjo, ninguém acreditava. Então, assim, eu falei com uns 200 investidores anjos, todos os colegiados que você pode imaginar, GVangel, Anjos do Brasil, Gávea, enfim, todo mundo fala assim, não, terapia online ninguém vai fazer. Isso não funciona, Nossa, não tem mercado, o problema não é grande, essa tese não é relevante, era esse tipo de coisa que a gente ouvia. E, de fato, se a gente pensar, tem 1 bilhão de pessoas no mundo sofrendo. No Brasil, acho que são 60 milhões. Mas quase ninguém faz terapia. Então, o que os fundos olhavam não tem mercado, ou não tem mercado comprador. Falavam, mas tem um monte de gente doente. Sim, mas ninguém faz terapia, então ninguém está disposto a comprar o produto. A pessoa tem necessidade, mas não tem a cultura de buscar a solução do problema, né? Porque a dor que a gente começou a resolver era a dor da pessoa que não encontra um psicólogo. Quando a gente pivotou para o B2B, a dor que a gente passou a resolver é da empresa que tem prejuízo quando um colaborador está adoecido. Muda totalmente. Exato, uma dor de dinheiro. E aí você provou que você consegue adquirir e ter uma receita recorrente, né, da empresa. Né? Exato. E a empresa paga para o colaborador, né, fazer uma terapia, o que ela ganha as pessoas mais produtivas, as pessoas mais saudáveis, menos sinistro do plano de saúde, menos absenteísmo. Então, para as empresas é uma grande vantagem fazer esse investimento, mas ainda é uma jornada, porque para várias delas, provar que isso dá resultado é um grande desafio. Sim, né? Então, e é parte da venda, né? Exato. Então, tem um caminho aqui. Então, teve ali marketplace, aí teve um momento onde a gente teve que trabalhar para a regulamentação da terapia online. A gente criou as primeiras soluções para o psicólogo e começou a ter uma receita recorrente de SaaS ali. A gente faz, finalzinho de 2007, essa rodada anjo. Esse investidor anjo era um investidor do setor de psicologia, porque nenhum anjo tradicional investia na Vitude. Eles estavam fazendo o primeiro investimento deles, porque eles estavam querendo diversificar a receita e acharam que startup seria um caminho. Acho que era um tiro bem no escuro na época para eles, que era algo novo. Mas eles nos ajudaram, principalmente na parte de advocacy, para contribuir para a regulamentação da terapia online. Quando a terapia online foi regulamentada, isso deu um avanço importante, inclusive para a gente falar disso com a empresa. Quando que a regulamentação aconteceu? Novembro de 2018. Tá bom.
E aí a gente teve pandemia em março de 2020. Então preparou todo o terreno para aquela Exato. aceleração que foi necessária e gerou a demanda, né? Exato. Mas para você ter uma ideia, por que ele foi importante? Por exemplo, a gente teve a regulamentação da terapia online em 2018 e em 2019 a gente começou a falar com as primeiras empresas que já tinham isso como um projeto, mas que estava ali meio embrionário. A primeira empresa que a gente fez um projeto super estruturado foi o Grupo Boticário. A gente conheceu eles em meados de 2018, passou o ano de 2019 inteirando ali, tentando estruturar o que seria o programa de saúde mental deles, e a base de acesso do programa era a terapia online. Por quê? Eles já tinham um programa desde 2012, só que esse programa era nas plantas. Então eles tinham ali o que eles chamam de care team, que é tem uma psicóloga, um médico, uma enfermeira, um assistente social, mas essas pessoas ficavam na planta. E o que eles viam nas pesquisas de saúde deles é que os maiores desafios de saúde mental não estavam na planta, estavam nos times de venda e de varejo que ficam no campo, Entendo. em todas as cidades do Brasil. Essas pessoas não tinham um ambulatório que elas podiam ir visitar, se consultar. Então a premissa precisa ser digital para alguém que está em qualquer lugar do país conseguir acessar esse serviço. Pelo use case específico. Exato. E aí eles buscaram algumas soluções, a gente já tinha se conhecido e a gente construiu a tese junto com eles. A gente ganhou o bid em novembro de 2019, foi junto o bid do Boticário com o term sheet ali da Redpoint, então foi mais ou menos Olha só. no mesmo lugar. E aí a gente começou 2020 já com esse projeto grande, né? A gente tinha alguns clientes pequenos, mas já tinha ganhado ali o bid do Grupo Boticário, que era o nosso primeiro grande cliente. Que te deu autoridade depois para abrir o resto do mercado, né? E era uma empresa que na época já tinha 15 mil colaboradores. Hoje a gente tem uma base com eles de 42 mil pessoas. Caramba, e permanece até hoje. Exato, 6 anos de projeto já. Muito legal. E como que tudo isso, porque assim, né, você foi pivotando o modelo para o B2B, Sim. indo para um enterprise, né, que é um ciclo de vendas longo, Sim. né, tem todo um processo, né, onde a venda enterprise de procurement, de bid, né, enfim, de scope, um ciclo de vendas bem longo. Sim. E você tem então um componente consultivo e um componente plataforma, né, dentro do teu negócio, Exato. né? E é assim que o seu negócio funciona hoje. Hoje ele tá estruturado como um ecossistema e eu tenho basicamente 4 grandes pilares dentro desse ecossistema. Um pilar é diagnóstico. Esse pilar surgiu há mais ou menos uns 3, 4 anos e o principal objetivo dele foi ajudar o processo de vendas. A gente tinha muita dificuldade de fazer as empresas conseguirem aprovar os investimentos em saúde mental. E a gente já tinha alguns cases, um deles do Boticário, que já tinha, né, começado a fazer os primeiros cálculos de ROI e a gente já sabia ali que trazia 4, 5 vezes o valor investido. Então a gente falou, olha, a gente precisa conseguir mostrar para as empresas onde estão os grandes desafios, como é que eles devem alocar o investimento de forma correta para que esse investimento retorne mais rápido. É um consultivo / pré-venda, né? E aí a gente primeiro desenvolveu algumas escalas psicométricas proprietárias, que a gente entendia que precisava desenvolver uma escala de propensão ao burnout que não tinha nada no Brasil, e uma de segurança psicológica que fosse validada estatisticamente para a população brasileira e que que pudesse ter ali o fator saúde mental. Porque a gente olha as escalas americanas e a gente não olha para a saúde mental dentro de segurança psicológica. A gente desenvolveu essas escalas, se eu não me engano, 2021. Aí a gente submeteu a todo o processo científico, validação estatística, depois a gente mandou publicar na Biblioteca Nacional e depois foi para o INPE para a gente ter a patente de propriedade intelectual delas. Então são 2 escalas que fazem parte dessa metodologia que hoje mapeia risco psicossocial. E isso além da Vitude, ele virou o quê? Parâmetro de... ele tá muito antes aqui e ele foi criado ali para a gente ajudar as empresas a se guiarem. Depois a gente foi estudando outras escalas que poderiam agregar valor ali, cruzando o indicador de saúde com o indicador de organização do trabalho, né? Como é que a organização do trabalho, a forma como esse trabalho está organizado, impacta positivo ou negativamente a minha saúde? E aí a gente criou ali o que a gente chama de censo de saúde mental, que reúne... são 40 perguntas e reúne ali 7 microescalas, e basicamente elas dizem da saúde mental do indivíduo, de como o trabalho, da forma como ele está organizado, impacta essa saúde. Então, a partir disso, eu consigo estratificar, basicamente, onde, dentro daquela organização, em que lugar eu tenho situações que vão comprometer ou causar um agravo à saúde desse trabalhador. E aí a gente tem algumas correlações. Por exemplo, hoje, a escala de segurança psicológica é que dá a maior correlação para a gente de adoecimento. As áreas onde eu tenho menor segurança psicológica é onde eu tenho mais sofrimento psíquico,
onde eu tenho ergonomia cognitiva pior, que é os riscos psicossociais, é onde eu tenho mais propensão ao burnout e é onde eu tenho mais ideação suicida. Então, me diz claramente que se eu tenho uma situação de assédio no ambiente de trabalho, eu vou ter pessoas que adoecem. E isso você consegue ver em números, matemática, você preenche ali, sai, e isso é super interessante. 2 anos atrás ninguém dava muito valor para isso, agora virou lei. Então, tem umas coisas interessantes. Isso só nesse primeiro pilar de diagnóstico. Exato. A gente tem um pilar de educação, aqui super consultivo. Basicamente, ele começou meio, eu diria, por acaso no Grupo Boticário, porque a gente tinha ali o projeto e durante a pandemia surgiu, nossa, a gente precisa fazer uma roda de conversa porque a pessoa, tem um grupo de pessoas que está em luto. Tem um grupo de pessoas que são mães de filhos adolescentes, não estão conseguindo lidar com os adolescentes dentro de casa. Tem um grupo de pais, não sei... Quando a gente viu, a gente tinha feito mais de 100 rodas de conversa no Grupo Boticário. Assim, gente, isso aqui é um produto. Isso aqui é uma ação de treinamento e que provavelmente outras empresas também precisam. A gente colocou lá. Temos um braço de educação, rodas de conversa. E que gera uma base de conhecimento gigante também, através do conteúdo. Exato. A gente hoje tem coisas mais escaláveis, a gente tem vários treinamentos, então tem as coisas simples, como uma palestra, uma roda de conversa, a gente tem uma metodologia proprietária de formação de primeiros socorros em saúde mental, que a gente chama de embaixadores de saúde mental, que é a Vitude Oasis, a metodologia, que é observar, acolher, eu não vou saber todas o acrônimo, mas tem ali uma metodologia super importante, que é de acolhimento quando você tem alguém em crise dentro de um escritório. E aí a formação você tem até, inclusive, crachá, tela de computador, eu sou um embaixador de saúde mental, porque se algum colega estiver passando mal, ele sabe que pode falar com você. Primeiros socorros. Né? Exato. A gente tem o canal que a gente chama o pilar de clínica, que é onde tem as sessões de terapia e hoje psiquiatria também. E o último pilar, que é o Vitude Inteligência, que a gente desenvolveu e lançou no último ano um software de gestão de dados que usa ali por trás inteligência artificial e cruza vários dados. O braço de diagnóstico está lá dentro e a de gestão clínica também. Então, eu consigo fazer todo esse mapeamento de como está a organização e como está a saúde dos indivíduos. Quem está passando por tratamento, eu consigo saber quem aderiu, como está a evolução clínica, se ele está melhorando ou não. Está tudo integrado. Exato. Se eu tiver o de acordo da companhia, eu posso fazer a integração do plano de saúde dele, consumir as bases de dados dos planos de saúde, fazer predição de afastamento. Que legal. Então eu consigo ver, por exemplo, alguém que foi no dermato, no gastro, no neuro e está fazendo hiperutilização de rede, hipótese. E aí a gente consegue ver alguns comportamentos que antecipam afastamentos. Pessoas que começam aí 4, 5, 6 vezes por ano em alguns determinados especialistas e não foram no psiquiatra, não foram no psicólogo, tem ali uma sinalização de que em algum momento essa pessoa vai se afastar com um transtorno mental. Que legal. Então tem vários, por exemplo, alopécia, gastrite, esofagite, tem vários CIDs ali que tem uma correlação altíssima com o estresse ocupacional. Eu tenho um aumento de estresse, algumas doenças autoimunes, eu começo a ter perda de cabelo, começo a ter várias coisas importantes que se manifestam fisicamente. A gente não se dá conta que aquilo tem a ver com a saúde mental, mas e isso, crônico, isso né? aparece lá no plano de saúde como sinistro. Então, aí tá indo pro lado da inteligência total, assim. E aí hoje, né, quando você... na tua base de clientes, que basicamente, ele é totalmente quase enterprise, né? Uhum. No seu modelo Sim. hoje, né? Hoje a gente atende empresas acima de 1.000 colaboradores. Que é o teu ponto de entrada, Exato. basicamente, né? E a gente escolheu esse corte, no passado até tem uma coisa engraçada para contar, porque quando a pandemia entrou, a gente perdeu total o que era vender. A gente vendeu para todo mundo que quis comprar. Então, eu tinha cliente de 10 vidas e cliente de 90 mil vidas. Demanda não faltava. Só que depois virou o caos para administrar 3 máquinas de vendas completamente diferentes. Hoje a gente está com isso bem parametrizado. Qual que é o ICP, qual que é a persona, como é que a gente precisa agir. Acima de 1.000 colaboradores no Brasil, é obrigatório ter um médico do trabalho. E geralmente é essa persona que consegue comprar melhor Vitude, porque entende dos dados de saúde, consegue argumentar melhor com as áreas de negócio, inclusive melhor que o RH. O RH tem uma visão hoje, ainda no Brasil, na grande maioria das empresas, mais DP. Uhum. Então, eu estou acostumado com custo, com o processual e sou menos estratégico. A saúde, não. A saúde já está olhando ali para o custo do plano de saúde, para o absenteísmo, como que isso está impactando o negócio. E, normalmente, conseguem dialogar melhor. E nas empresas menores, eu não cheguei a ter esse profissional ainda, né? Qual vai ser o impacto, né, dessa
norma, a regulamentação que entra em vigor agora, acho que maio desse ano, e como que você acha que isso vai favorecer o crescimento da Vitude e também a qualidade de saúde mental das empresas? Olha, eu estou vendo muito positivamente. A NR1 é uma norma prevencionista, basicamente. O que ela exige aqui das empresas é que as empresas sejam atentas ao cuidado de saúde mental, e o que ela está obrigando, que as empresas identifiquem todos os perigos relacionados à saúde mental nesse ambiente de trabalho, que basicamente é o que a gente já faz há algum tempo, porque a gente entendeu que o trabalho sim afeta a saúde das pessoas. Eu preciso avaliar esses perigos, então eles chamam ali de avaliação de riscos. Então, eu tenho um perigo, assédio. Eu preciso avaliar quão grave ele é e qual é a probabilidade de acontecer. Então, quando eu consigo mapear dentro de uma população de 1.000 pessoas, eu vejo que tem um percentual muito alto de pessoas impactadas pelo assédio, eu já sei que a severidade e a probabilidade são maiores. Uhum. Então, é aqui que a gente começa a fazer ali a gradação desses riscos e ajudar as empresas a avaliarem. E a gente consegue cruzar com outros indicadores. Por exemplo, se eu tenho baixa segurança psicológica, dentro dessa população com baixa segurança psicológica, eu tenho mais gente sofrendo e eu tenho pessoas com ideação suicida. Quando eu faço o filtro ao contrário, filtro pela alta segurança psicológica, eu vejo que não tem ninguém sofrendo, não tem ninguém com propensão ao burnout, você começa a fazer inversamente proporcional. Exato. Então, a gente começa a ver isso e ajuda as empresas a falar, olha, você tem essa lista de perigos, ó, tem sobrecarga nessa área, tem assédio nessa área, tem aqui uma meta descalibrada nesse lugar, né? Tem aqui algumas coisas que estão impactando e a gente monta ali o plano de ação. Isso tudo já está, inclusive, bastante automatizado para a gente. E as empresas têm ali o que elas precisam fazer para atuar. E aí elas vão precisar investir muito em treinamento, muito em ações de cuidado, porque se eu identifiquei que tem uma população minha que está num sofrimento severo, eu preciso dar cuidado. Então é aí que vai favorecer, inclusive, soluções como a terapia online ali, como uma ferramenta. Uma das ferramentas, né? Exatamente. Hoje, como que é a fotografia que você faz do mercado enterprise brasileiro em relação a essa maturidade de investimento em saúde mental, no sentido de o quanto é o gap entre o awareness, o entendimento de que tem que ser investido versus o investimento correto e entendendo que tudo isso passa por um processo de cultura, de onboard e tudo mais, porque entre ter a boa intenção Sim. e até ter o budget e fazer acontecer, tem vários gargalos, né? Sim, eu acho que a gente ainda é bem pouco maduro de uma forma geral. As empresas que estão muito à frente já tinham começado há muito tempo atrás, né? Eu particularmente sou muito fã do case do Boticário, não só porque eles são nossos clientes. Eles estão falando de saúde mental desde 2012. Que empresa que você conhece que fala de saúde mental desde 2012, que já tem programa, tem estrutura, tem protocolo, tem política, tem uma série de coisas. Era a idade das cavernas, né? Quando eles começaram tema. E quando eles começaram a falar com a Vitude em 2019, eles começaram a falar porque eles queriam ampliar acesso. Mas eles já tinham feito todo o básico dentro de casa com o time próprio deles. Então, eles já conheciam ali, estou falando de uma curva de quase 6, 8 anos investindo para depois começar a ampliar acesso e agora já estão fazendo um negócio muito mais avançado. Eles já começaram a se reinventar do ponto de vista de organização, a repensar, por exemplo, não sei se você viu, algum tempo atrás, um dos líderes publicou no LinkedIn que eles repensaram todo o modelo de avaliação de desempenho. E isso foi pensado com base na saúde mental, porque às vésperas, né, das avaliações de desempenho, normalmente as pessoas ficavam mais ansiosas. Uhum. Então, hoje eles fazem uma avaliação de desempenho por competência, por comportamento. É um negócio extremamente interessante, super inovador, que eu acho que aqui eles estão muito à frente do tempo, repensando mesmo como o trabalho organizado. Então, pode falar. Eu acho que tem um pouco disso. Mas quando eu olho Brasil, eu acho que a gente está um pouco maduro. A gente tem em sua maioria, empresas que sequer dão um plano de saúde para colaborador. Então, tem lugar que o plano de saúde não é compulsório e eu tenho uma coparticipação tão alta que eu inibo aquele colaborador de aderir ao plano. E aí eu vejo empresas gigantescas, com 20% da população coberta por plano de saúde e 80% dependendo do SUS. Então, eu não resolvi a necessidade básica daquele indivíduo ainda. Então, certo? numa pirâmide de Maslow, né, a saúde mental, ela está numa camada... muito acima ainda, né? Muito acima, né? Eu não estou resolvendo... Tem empresas, né, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma empresa que eu falei assim, olha, eu não tenho muito como te ajudar, você tem outros problemas para resolver. Porque ele estava me contando que um dos desafios... Eu sempre pergunto, por que você está aqui, se eu estou participando de uma reunião, qual que é o teu maior desafio hoje?
E aí a pessoa estava falando que era um desafio de turnover, de absenteísmo. Eu falei, mas como é que você está lendo o absenteísmo? Falei, tem muita gente aqui que entrega uns atestados meio fake. Aí eu falei, o que é um atestado meio fake? Não, as pessoas forjam os atestados para faltar ao trabalho mesmo descaradamente. Eu falei, me explica mais. Ele falou, não, tem gente que entrega um atestado aqui e vai fazer faxina, não sei aonde. Aí eu falei assim, por que você acha que as pessoas fazem isso? Aí ele parou, olhou para minha cara e falou assim, você acha que eles estão sendo bem remunerados? Porque se alguém precisa faltar ao trabalho para ir fazer uma faxina num lugar, porque talvez a faxina vai remunerar mais, a gente tem um problema de remuneração. Talvez o que você precisa é fazer um estudo aqui de remuneração e benefícios. E era uma empresa que o salário é extremamente baixo e que não dava absolutamente nenhum benefício para o colaborador, nem o plano de saúde, nem nada. Então eu tenho outros tipos de desafios ali que estão muito além. A gente pensa nas grandes empresas, nos grupos multinacionais, essas empresas estão maduras no sentido de políticas de remuneração, incentivos, benefícios, tem ali uma boa cobertura. Mas a gente ainda tem um grande volume de empresas que ainda não fazem o básico, ou só fazem aquilo que o sindicato obriga, aquilo que é estritamente necessário. Só para não ser penalizado ou multado por Exatamente. por alguma norma. Exatamente. Aí eu quero entender como é que essas empresas vão fazer com o NR1, porque elas vão ser obrigadas a fazer um diagnóstico de saúde mental e implementar medidas de controle. Só que você vai olhar para a saúde mental, se você não está sequer cuidando da parte básica ali, vai ter que dar um passo atrás até chegar aí. Tem que cuidar muita coisa, né? Agora, quando eu comecei a minha carreira no início dos anos 2000, mais ou menos, então faz um tempinho, e se você fala assim, não, o Boticário é meu cliente, um dos meus clientes, né, cases, né, da Vitude, e que em 2012 eles estavam olhando já para isso, né, muito pioneiros, se a gente anda mais para trás, começo dos anos 2000 e tudo mais, era normal a cultura de muita empresa, né, culturas de meritocracia, culturas muito agressivas, líderes, né, lideranças dando exemplos, né, até de assédio moral em relação à performance do trabalho e tudo mais. Isso era muito normal e até valorizado, né, que hoje isso seria, de certa forma, impensável, né. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando a gente fala sobre o tema de saúde mental no mercado corporativo, acho que muito está ligado à cultura da empresa e a quem está nas cadeiras de liderança e os exemplos que são dados, né? Como que é feito esse diagnóstico em relação a esse tema? Quando a gente faz mapeamento, por exemplo, se eu vou olhar para risco psicossocial, eu preciso entender como é que aquela organização está funcionando. E muitas vezes isso vai aparecer ali dentro de uma... Tem uma das escalas que a gente usa que mede a ergonomia cognitiva. Ela vai me dizer sobre autonomia, sobre controle, sobre demanda, sobre recompensa, sobre reconhecimento. Então eu consigo entender o quão balanceado esse trabalho está. Porque eu posso ser exigente, mas para eu balancear essa exigência eu tenho que reconhecer, eu tenho que recompensar. Sim. Se isso não acontece, eu tenho um desbalanço e até isso tem um limite, porque eu não posso exigir tanto a ponto que eu estique a corda e a pessoa adoeça. Então, essa demanda, por mais que eu tenha um equilíbrio ali que venha por bônus, reconhecimento, remuneração financeira, ela também tem seu limite, porque se eu ultrapasso para tentar sempre chegar no meu limite, pode ser que eu não veja essa beirada. Aí é onde a gente começa a medir ali o burnout, que é o fenômeno que vai me dizer sobre o esgotamento profissional. Então, aqui, tem uma população que está num sinal de risco. A média hoje de pessoas com propensão burnout nos levantamentos da Vitude é 7% da população. Então, aqui eu tenho que ficar muito de olho, porque aqui onde o trabalho já passou do limite, eu preciso olhar do tipo, é só o trabalho, é cuidado, como é que eu faço isso? E pode ter pessoas que passam porque elas querem passar, tô tão ali motivado, e às vezes até um desbalanço na vida pessoal pode fazer com que eu compense no trabalho. Às vezes eu tô com alguma questão em casa, eu vou falar por mim, e quando eu tive meus problemas era isso, tipo, casa não tava bom, eu trabalhava mais. Então, você acaba, tipo, aonde é uma fuga para você, onde você desconta, às vezes, mais tempo, e isso pode ser um risco. Por isso que a importância das empresas estarem monitorando, porque aí elas sabem exatamente onde isso vai estar. Muitas vezes eu acho que o problema de saúde mental está nas pessoas que têm baixa performance, mas é bastante comum eu ver pessoas com questões de saúde mental com altíssima performance, só que elas estão num limiar de quebrar. E é ali que eu preciso ter atenção, porque a gente tem visto em empresas pessoas em cargos super estratégicos, às vezes sócios de empresas, altos executivos, as pessoas chegam num lugar de esgotamento que elas não voltam mais. Nossa. E aí eu tenho
perda de conhecimento. Eu tenho, às vezes, perda de relacionamento. Gente que conhecia o mercado inteiro que não volta para minha operação e que aí, como é que eu faço? Quanto tempo? Eu levei 20 anos para formar aquela pessoa até aquele estágio que ela está de conhecimento. Vou contratar alguém do zero. Você tá falando isso, eu só tô pensando em mim, no meu time, eu tô preocupado com algumas coisas, porque eu não tava... Porque tem um ponto interessante, porque não... de tudo que você tá falando, que eu tava muito pensando sobre o viés da cultura de uma empresa e das suas lideranças. Mas às vezes o problema não é a cultura e as lideranças, e sim O próprio indivíduo. o indivíduo e os desafios pessoais que a pessoa passa, que pode descompensar, e se você não tiver uma forma de metrificar isso, a pessoa pode se esgotar na melhor das intenções de produzir mais. Sim. A gente até, por exemplo, quando a gente está fazendo uma apresentação mais introdutória para os clientes, é uma coisa que a gente gosta de mostrar no formato de equação, que a gente chama de demanda manifesta, tudo aquilo que custa para a organização. Então, a doença que já se manifestou. Então, o absenteísmo, os dias perdidos de trabalho, o imposto que ficou mais alto porque eu afastei alguém para o INSS com nexo trabalhista, então aumenta o meu FAP, aumenta o quanto eu pago de imposto. A sinistro do plano de saúde que aumenta também. E algumas empresas não contabilizam, eu estava conversando contigo, por exemplo, quando eu afasto pessoas num time de vendas, não é só o custo dos dias perdidos de trabalho, é da não venda também, da não receita. Pensa, vou pegar alguns setores. Advocacia. Um advogado 15 dias afastado deixa de cobrar 8 vezes 15 dias vezes R$2.000. Sim. É mais ou menos essa conta, pensando de nos... honorários e tudo Exato. mais. Isso se ele não estiver fazendo uma carga horária maior que 8 horas por dia. Mas é um pouco do que se deixa de cobrar de cliente, sem contar às vezes que eu perco uma audiência, às vezes eu perco um processo. Em vendas é a mesma coisa. Às vezes eu tenho um custo, vou chutar aqui, o custo de absenteísmo de 10 dias fora do trabalho pode ser R$5.000, mas o vendedor que estava afastado perdeu uma licitação de R$1 milhão. Sim. E a gente já viu exatamente essas proporções em algumas empresas. Eu deixei de ganhar uma concorrência, não tive numa reunião importante com um cliente, o concorrente levou. Então, a gente olha aqui essa perda aqui de resultado e aumento de custo para a organização. E o resultado que gera essa demanda manifesta são 2 indicadores. A gente chama de taxa de instabilidade e a demanda latente. Demanda latente é aquilo que eu já tenho comigo, então eu já tenho algum medo, já passei por alguma situação no passado, eu carrego, sei lá, já fui assaltada e qualquer movimento estranho eu tenho aqui os meus medos. Exato. A taxa de instabilidade é exatamente o gatilho que vai deflagrar a demanda manifesta. Então a gente tinha lá uma população no Brasil, mais ou menos 9% convivendo com ansiedade. Vem a pandemia, que é uma taxa de instabilidade externa, que não tinha nada a ver com o trabalho, colocou todo mundo isolado dentro de casa, um monte de gente perdeu pessoas, luto, blá, blá, blá. A gente tem hoje 14% da população convivendo com ansiedade. Então, isso fez a taxa de adoecimento aumentar. Essa taxa dentro das empresas pode ser o assédio, pode ser a sobrecarga, pode ser uma série de coisas que, se eu não olho para ela, ela aumenta o meu adoecimento. Sim. E ela aumenta essa minha demanda manifesta, que são custos. Então, a gente olha para isso e fala que os investimentos eles precisam ser feitos para alocar ações em todas as etapas. Quem já está doente, eu preciso dar o melhor tratamento de saúde para ele se recuperar rápido. Nessas instabilidades, eu preciso entender onde está a fonte causadora do adoecimento e atuar na fonte. Então, se é um assédio, preciso treinar as pessoas, preciso ter política clara, preciso ter canal de integridade, preciso demitir o assediador, preciso fazer uma série de coisas aqui. Se é sobrecarga, preciso contratar, preciso repensar a meta, preciso fazer uma série de coisas aqui. Eu tenho que mexer na fonte causadora do adoecimento. E na demanda latente, eu preciso rastrear. Como é que eu sei quem está doente? Como é que eu sei quem já está no início de uma curva de adoecimento? Então, eu só consigo fazer esse rastreio para eu ser preventivo se eu aplicar algum diagnóstico nessa população para fazer um screening deles. É quase a lógica de ir no médico. Eu preciso fazer minha bateria de exames antes para eu conseguir prescrever alguma coisa. Só que a maioria das empresas nunca fez um diagnóstico de saúde mental na população. Então, eles nem sabem quem que está saudável e quem que está doente, porque a gente não aparenta. A menos os casos mais graves, às vezes alguém está do seu lado, sofrendo, mas está ali pleno, que você não imagina que aquela pessoa está passando por algum desafio. E daí a importância que a gente fala desse tipo de mudança como NR1, que vai obrigar as empresas a olharem para isso. Minimamente você vai ter que diagnosticar. Depois, se você vai fazer alguma coisa com o diagnóstico, é outro assunto, mas vai dar para... Eu acho que o grande ganho aqui vai ser dar visibilidade para muitas empresas de onde está, qual que é essa fotografia, o que está acontecendo, para elas poderem agir. Um exemplo que eu costumo dar mais bobo, que eu acho que funciona para todo mundo, é o Outubro Rosa, que eu falo assim, para você investir corretamente em saúde mental, você precisa investir em promoção, prevenção e intervenção. Não adianta só um lugar, você tem que fazer nos 3.
Outubro Rosa, campanha, camiseta, TV, promoção de saúde. A mulher, quando ela faz o autoexame, ela está fazendo prevenção. O que ela está fazendo quando ela apalpa a mama lá? Ela está rastreando. Vai evitar que ela tenha câncer? Não. Então, o rastreio não vai reduzir o número de pessoas com ansiedade, com depressão, vai fazer eu achar essas pessoas num estágio antes. Se eu acho um nódulo na mama antes, a minha chance de sucesso num tratamento é muito maior. Se eu já acho esse nódulo quando ele já está metastático, minha chance de até morrer é muito maior. Então, essa é a lógica da gente fazer sempre esses screenings e esses diagnósticos de forma preventiva. Quanto mais cedo eu acho alguém na curva de adoecimento, mais barato é para a organização. É a lógica da atenção primária, secundária. Então, achar mais cedo para... Indo cada vez mais para o preventivo. Exato. E depois você diminui a carga depois, né, do corretivo, Exato. que o investimento é muito mais caro. Se eu achar as pessoas antes, provavelmente elas não vão chegar no estado severo de adoecimento. Tudo que você falou, esse grau de complexidade, de diagnóstico, de implementação dos programas corretos, de ter as ferramentas, de ter o dado, para depois isso tudo integrado do ponto de vista de produto da Vitude, trazer inteligência a partir de análises, AI e tudo mais, essa jornada toda de diagnóstico, implementação, então, vocês hoje conseguem prover essa solução integral para as empresas. Sim. E o tempo de sucesso para um onboarding de uma empresa que contrata a Vitude é relativamente longo, ou você tem isso tudo muito bem estruturado? A gente tem casos de empresa que com 3, 6 meses já conseguiram ver redução de afastamento, porque elas conseguiram chegar rápido em algumas pessoas, já oferecer ajuda, e aí elas foram comparando ano contra ano as curvas de afastamento. Então você fez o fato de oferecer o cuidado a quem precisava na hora certa fez a curva desacelerar, né? Então aqui você já tem cases, inclusive um dos cases do ano passado, que a gente tem uma premiação chamada Vitude Awards, um dos cases que ganhou a categoria Empresa Revelação, ele teve 60% de redução de absenteísmo do primeiro ano de projeto. Então, assim, é possível você ver essas métricas, afastamento evitado, redução do sinistro, tem várias coisas que a gente já consegue medir nos primeiros meses de operação. E quando você faz, por exemplo, as empresas que olham para esse mapeamento de risco, por exemplo, se eu olhar os índices mais críticos, vou pegar a ideação suicida, quanto custa para uma empresa se alguém cometeu o suicídio ali? Tem um risco gigantesco, porque eu impacto as equipes que trabalham com a pessoa, tem um risco reputacional, tem algumas questões, por mais que aquele suicídio não tenha absolutamente nenhuma relação com o trabalho, eu tenho um impacto no negócio. Pode ser uma pessoa, inclusive, estratégica para a empresa, que tenha cometido esse ato, e aí eu fico ali, sem essa pessoa. Se eu consigo chegar em todas as pessoas, oferecer um cuidado, colocar essa pessoa com uma atenção de um psicólogo, um psiquiatra e oferecer ajuda, eu consigo segurar isso aqui e tratar. E aí eu consigo oferecer ali um cuidado coordenado e tirar essa pessoa na zona de risco. A mesma coisa com burnout. Se eu tenho 7% da minha população com propensão a burnout, eu tenho risco previdenciário e tenho risco trabalhista. Vai custar mais para a empresa. Se eu sei como é que eu faço, que área que está gerando isso, eu atuo na fonte e ofereço ajuda para quem já está em sofrimento. Então, eu atuo na prevenção e eu atuo ali cuidando do que está causando aquilo para que outras pessoas não entrem naquele mesmo lugar. Tem duas coisas que você falou, né? Uma que é o Vitude Awards, né? Que premia, né, todos os cases de sucesso e boas práticas. E também a gente estava falando do Vitude Summit, que é o evento. Sim. Qual o papel, né, dessas iniciativas para aumentar a cultura sobre saúde mental no mercado corporativo? Boa. Eu diria que a gente começou o Summit meio... Sei lá, foi um negócio meio orgânico, porque a gente foi investido pela Redpoint, né? A Redpoint tinha sido investidora da RD Station, a RD era nosso cliente. Quando a gente fez, eu lembro quem acompanha a gente, senta no nosso conselho, é o Romero Rodrigues. Primeira reunião que a gente fez pós-investimento com o Romero, a gente falou, cara, como é que a gente vai comunicar o mercado? Que foi meu calouro na Poli. Olha aí. O mundo é muito pequeno. Mas quando a gente sentou, a primeira reunião que a gente fez com o Romero, tá bom, a gente tem um plano de transição aqui, como é que a gente comunica o mercado? Que a Vitude não é mais B2C, que é B2B, que o nosso foco é corporativo. Ele falou assim, cara, melhor playbook que eu conheço foi Eric Santos, RD Summit, evento. Vamos fazer evento para RH. Eu falei, nossa, que boa ideia. Onde nós vamos fazer ele? No Cubo. A gente é cofundador do Cubo, tem um monte de empresa lá.
a gente chama os mantenedores, chama as empresas do Cubo, já tá todo mundo no mesmo prédio, vai O ser mais Flávio tava fácil. lá naquela época? Uhum. Então a gente falou, tá, então vamos organizar. Ele nos ajudou ali a fazer contato com o Cubo, a gente encontrou uma data, inclusive, esse evento se chamou Cubo Health Day. Né? Cubo Mental Health Day, não era Vitude Summit ainda. O primeiro naming não tinha o nome de vocês. Exato, Boa. porque foi um evento que foi organizado no Cubo, pela Vitude, com o apoio da Redpoint, e tinha sido ali naquele ecossistema, a gente fez, e para nossa surpresa, a gente lotou a gente usou os 2 auditórios juntos, a gente lotou aquele espaço. Falei, gente... Pro primeiro. Exato, esse tema tá mais quente do que a gente imaginava. Só que a gente fez o evento, não tinha tanto conteúdo assim à época, porque a gente tinha pouquíssimos clientes, a gente tinha 4 clientes corporativos, a gente tinha o Boticário, que a gente já tinha ganhado o bid, mas eles ainda não eram clientes, não tinham assinado o contrato, e basicamente os psicólogos. Então a gente organizou um conteúdo de 1 hora com clientes, onde a gente chamou o Anderson, da RD, para falar por que ele tinha investido em saúde mental lá em 2018. A gente convidou a doutora Renata, do Grupo Boticário, para falar por que eles tinham feito um bid sobre o tema. Eles não podiam falar que a gente os speakers que dava, né? Exato. E a gente chamou o Márcio Tcherno, que era o CEO da Kigo, que também era nosso cliente à época. Então eram os 3. E você? Exato. E eu mediei o painel ali. Nem fui eu, foi a Gal Barradas que mediou esse painel. Que eu ainda morri de medo de palco, pra mim aquilo ali, falar em público, passo mal, não quero. Então a Gal mediou esse painel, eu fiz uma fala de abertura, a gente teve 2 painéis com psicólogos da Vitude, um falando de estresse, outro falando de segurança psicológica, e a gente fechou com um painel, eu entrevistando o Manuel Lemos e o Romero, por que eles faziam terapia, porque até então homens quase não falavam de terapia, e foi isso o conteúdo do primeiro... Você falou, por que investiram na Vitude também? E aí foi isso o conteúdo, assim, era muito incipiente ainda. Passados 30 dias, a gente olhou para aquilo assim, tivemos ali uma geração de leads, mas ninguém tava nem aí para falar de saúde mental, tá? E nesse primeiro momento, assim, vamos fazer um evento, não tava pensando na sequência ainda. Né? A gente tava querendo ver como é que aqueles leads se comportariam, né? Então a gente tinha Era quase aquela landing page inicial lá, protótipo, né, da primeira aceleradora. Né? Mas foi a primeira, fez o primeiro aquário ali que a gente usou para pescar, porque até então, por exemplo, a RD foi uma prospecção super pontual. O Boticário eu tinha conhecido num evento e eu passei o ano inteiro trabalhando no projeto deles. Sim, não de uma máquina de vendas. Exato, né? não tinha uma máquina, eu não tinha nem time de vendas, era basicamente aquelas pessoas que estavam no primeiro summit e eu tinha feito a venda direta ali. E tem aquele momento, desculpa cortar, mas daquela coisa, cara, como é que escala um negócio que tá dependendo do founder para vender e tudo mais, não é isso? Esse desafio é bem importante. E acho que aqui foi aquele lugar, 30 dias depois... Nada, a gente estava terminando ali de ajustar a parte contratual, LGPD do Boticário, tinha algumas pendências assim. 11 de março, o MS me decreta a pandemia. Aí dia 12 passou, aí dia 13 eu tava todo mundo, não, tem que ir para casa, isolamento, vamos ficar uma semana. A gente, nossa, mas será que tem que ir para casa? Mas eu tenho que tomar essa decisão hoje. Todo mundo lembra desses primeiros dias. Era uma sexta-feira. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para casa, semana que vem todo mundo de casa, a gente acompanha essa primeira semana e entende o que vai acontecer. A gente achava que ia durar 2 semanas, não era? A gente voltou no nosso escritório quase um ano depois, as coisas estavam com mofo, tinha ficado café, tinham ficado umas coisas... Apocalipse zumbi, né? Apocalipse, literalmente. E o que aconteceu pós 13 de março é que, por exemplo, o contrato com o Boticário foi acelerado, em abril eles já estavam rodando, outros contratos vieram quase que na sequência, quem tinha estado no primeiro summit ali lembrava da gente. O lead ficou quentíssimo, Exato. né? Pô, vocês fizeram ali, o que vocês estão fazendo, tal, não sei o quê. E a gente anunciou que o Boticário tinha fechado com a gente, porque lá eles estavam falando que eles estavam fazendo um bid. A SAP Ganhamos, fechou, né? A SAP fechou com a gente também, então a gente tinha ali alguns nomes grandes e os outros começaram a chegar. Então foram 2 anos que foi uma curva insana de crescimento. Só que também como a gente não tinha nem a máquina, nem o time, à medida que a gente foi contratando e aquele volume de empresas chegando, a gente foi vendendo para todo mundo que quis comprar. E é o que eu falei, em determinado momento a gente tinha empresas de 15 pessoas e a gente tinha o Banco do Brasil de 90 mil pessoas. Então, assim, eram muitos desafios, não só de venda, mas um desafio de CS. Porque, assim, manejar, por exemplo, uma conta de uma empresa com 90 mil pessoas, eu estou gerindo uma cidade.
Então eu tenho que ter alguém dedicado, por exemplo, eu tenho pessoas, é uma equipe dedicada, não é um CSM, é um time técnico escalando inteiro. teus colaboradores, seu headcount, num regime remoto, Exato. tem N fatores complicadores, né? Exato. E aí, depois de um tempo, obviamente, a gente conseguiu entender o que era essa máquina de vendas, como é que é o formato, como é que opera, quais são as etapas, como esse ciclo funciona. Sempre foi, né, pensando em enterprise, um ciclo longo. Então, o que a gente via muitas vezes, eu começava fazendo o Summit, e a gente fez 20, 21, 22 e 23 em janeiro, que era o janeiro branco. Ano passado a gente decidiu mudar para março, porque a gente já tinha entendido que janeiro era um mês que tinha um pouco de impacto de férias, mas a gente desaquecia um pouco as pessoas para o período mais crítico, que era quando elas começavam a fazer orçamentação. Então a gente puxou mais para o final de março, porque aí eu falo de um tema importante, já passou o carnaval, já passou tudo que tem para passar, eu aqueço um tema e eu começo a trabalhar com as empresas a partir dele. Só para você ter uma ideia, os leads do Summit do ano passado estão fechando contrato agora. Ciclo de quase 12 meses. Porque você tem que pegar o momento que ele pode entrar no budget do ano seguinte. Exato, porque aí eles vão num evento como o nosso, conhecem a gente e começam a desenhar o projeto. Os ciclos orçamentários começam ali entre junho e julho, então começa a se debater aquilo ali, coloca as aprovações vêm em outubro e novembro, dezembro ou janeiro começa o time de compras a entrar em ação. Então, aí ganhamos o bid ali em dezembro. Janeiro, fevereiro é basicamente fazendo contrato, LGPD, compliance, supply e jurídico. Entram esses 4 times em campo para negociar ali, e aí a gente normalmente fecha final de fevereiro, começo de março. Então, pensa que esse ciclo eu passo de março a dezembro, de março a junho, julho, com os times técnicos, médico, enfermeiro, engenheiro de segurança, desenhando o que é que vai ser, qual é o acesso, qual é o problema, qual é o desafio, qual é o número. Depois entram a parte orçamentária e bid. Orçamentária, que muitas vezes as empresas nos pedem para ir fazer apresentações para a alta diretoria. Então a gente entra falando com o presidente, com o diretor, com o VP, fazendo ali uma para fechar esse gap de influência interna, né? Onde entrou o Vitude Awards? A hora que tá na mesa do diretor, a gente convida o diretor pro prêmio. Então a gente fica um tempão falando com o time técnico. Que época que fica, então? Outubro. 10 de outubro. Então aí a gente leva, o Awards é um evento só pra diretoria. Então, na hora que os bids são fechados. Bids não, perdão. Os budgets do ano são fechados. Então a ideia eu tenho o Summit, que faz ali uma geração forte de conteúdo, educação, gera meus leads. A gente tem os Vitude Circles, que são petis comitês que eu uso para empurrar esses leads no funil. Então, eu vou reaquecendo eles ao longo do ano. E eu tenho vários touch points com eles. Isso passa ali por um ciclo orçamentário de junho até setembro. Na hora que ele chega ali para o diretor tomar uma decisão, ele está convidado para ir no nosso Awards. Ele vai ver a premiação, fica com vontade de ser premiado. A gente tem premiação para CEO, para VP de RH, a gente tem para as pessoas e tem para as empresas. Aí passa a fase final ali, que é o finalzinho de outubro, novembro, dezembro, que é os fechamentos desse ciclo orçamentário. E aí entra janeiro, fevereiro e março os times de supply, compliance. Cara, tá muito bem desenhada essa máquina. É uma máquina de eventos. Muito legal. E esse ano, semana que vem, tem Vitude Summit 2025. Conta como vai ser. Cara, esse ano a gente fez uma estrutura um pouco diferente, até por conta da NR1. A gente começou um trabalho de esquenta, com a Ana Luísa Orcades, que ela é a chefe da inspeção do trabalho no Rio de Janeiro, é uma das pessoas mais técnicas que a gente tem no Brasil hoje, ela é a pessoa que dá aula para novos auditores também, que forma novos auditores, e ela sempre se posicionou como uma pessoa que fala do tema. Então eu procurei ela pelo Instagram, pelo YouTube, falei, oi, tudo bem? Eu me aproximei dela exatamente assim, eu sou fundadora de uma empresa, eu já tive depressão, eu trabalho com saúde mental, a Vitude nasceu assim, a gente tem um evento ano que vem, queria convidar você para falar. Ela falou, você me manda um e-mail aqui, o @Ministério do Trabalho, que eu preciso da aprovação para poder falar. Eu falei, mas by the way, eu tenho um evento antes, se você quiser conhecer a gente, vou adorar ter você aqui, e convidei ela pro Awards. Eu falei, então me manda 2 e-mails, um me convidando pro Awards, outro me convidando pro Summit. Depois que eu for no Awards, eu decido se eu submeto o pedido pro Summit. Aí ela veio, a gente se aproximou, se conheceu, eu falei, cara, a gente precisa fazer muita coisa antes de março, porque o tema tá quente, as pessoas não conhecem. Falei, vamos fazer uma trilha aqui de 5 encontros para falar de NR1. Então, a gente fez uma trilha por dentro da NR1, que foram 5 horas de conteúdo ao longo dos últimos 5 meses. A gente fez um treinamento com o Rodrigo Vaz, que é outro auditor aqui de São Paulo,
que aconteceu presencialmente para lideranças de saúde e segurança, que foi em fevereiro. A gente tem um pré-curso, que é uma imersão de como montar um programa de saúde mental na segunda, e nos dias 25 e 26 a gente tem 16 horas de conteúdo, e aí eu tenho 3 auditores fiscais, eu tenho a Sirlene, que é a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a gente tem alguns médicos, tem o Gustavo Locatelli, que é do Einstein, tem o professor Marcos Mendanha, que tem uma faculdade de medicina do trabalho, então tem vários nomes aqui, são super técnicos nessa área, e os cases de clientes, então a gente vai ter alguns dos nossos clientes lá falando das experiências, quem já rodou esse tipo de diagnóstico, o que encontrou, como é que tem agido, papel do médico do trabalho, papel do RH, a gente vai ter algumas discussões bem interessantes, a gente tem case da Klabin, o case da Samarco e o case da Thomson Reuters como grandes cases que vão ser apresentados. Ano passado a gente teve Boticário, Bradesco, então a gente leva nessas grandes empresas para contar de como que funciona o programa de vocês, quais são os grandes números, quais são os aprendizados, quais são os resultados. E aí, ano após ano, a gente está educando o mercado, compartilhando conteúdo do que está sendo feito na prática, porque se a gente pensar a saúde mental de uma forma geral, não está sendo ensinado na faculdade. Sim. O que está acontecendo hoje que a gente consegue contar para o mercado é o que cada um está fazendo internamente no seu quintal. Então, o que cada empresa está desenvolvendo que a gente precisa compartilhar, porque isso não está publicado em lugar nenhum. Então, o Summit vira esse lugar aqui da gente trazer conhecimento e o Awards vira o lugar da gente conhecer os projetos, porque a gente conhece uma fração deles, os que são clientes da Vitude. A gente abre o Awards para a gente premiar outras empresas. Por exemplo, Samarco e Klabin não são clientes da Vitude, mas foram premiados no Awards. Então, a gente também usa como geração de case aqui para o Summit. Muito legal, porque assim, né, o Summit, o Vitude Summit é o maior evento de saúde mental para o mercado corporativo. Sim. E eu vejo você falar muito, né, de RD foi seu primeiro cliente, mas também foi um benchmark, né, para muitas coisas, né, do que eles fizeram para o mercado de marketing digital. E inspiração também, né? Porque de execução e tudo mais, né, até da cultura e tal, né. E é o que vocês estão fazendo no segmento, né, da saúde mental, todo esse trabalho de serem os bandeirantes, né, abrindo a trilha para educar o mercado, né, que obviamente vai depois gerar essa demanda, vai crescer o mercado como um todo, mas que vai transformar a saúde do país, de certa forma, a partir das empresas, né? Sim. Você acha que a saúde mental vai ser um critério também de avaliação de contratação? Já é, de certa forma? Ou você acha que isso... Você fala a gente deixar de contratar porque uma pessoa está... Por algum tipo de diagnóstico? Eu acho que não, porque isso não é possível, né? Porque você tem até, tipo, isso hoje não é legal e não faria sentido você deixar de contratar, porque primeiro você não vai conseguir fazer isso. A gente vive num país que tem 15% da população com algum transtorno. Você vai ter 15% dentro de casa. Essa amostragem vai se repetir, né? Ela vai se repetir de qualquer forma. Isso não tem, isso que eu tô falando, isso não tem a ver com o trabalho. Tem a ver com a epidemiologia do Brasil. A gente tem um país que tem assalto, tem sequestro, tem divergência, tem diferença de renda, tem uma série de coisas importantes que promovem ali um maior adoecimento. Eu não vou conseguir fugir disso. E a depender do segmento que eu tenho mais ou menos. Se eu pego, por exemplo, o varejo emprega uma camada da população extremamente vulnerável. Os indicadores de saúde do varejo são muito piores do que a média dos outros negócios. Eu emprego jovem, que se eu olhar estatisticamente em todos os estudos, não só de Vitude, mas externos, a população, se eu pego um instituto Cactus, que faz um estudo anualmente de como está a saúde mental da população brasileira, a pior faixa de saúde mental é de 16 a 24 anos. Porque é uma faixa que eu ainda não desenvolvi resiliência suficiente, então eu ainda não passei por situações que me geraram ali algum tipo de experiência de como resolver aquele problema. Então eu tenho mais uma questão de saúde mental no público mais jovem do que eu tenho ali com quem está com 40, 45, e eu também tenho um problema de saúde mental crescente nos idosos, que também mostra um pouco desse lugar produtivo que a gente está, que é o período que a gente está no mercado de trabalho, o quanto isso protege a saúde, porque eu me sinto pertencente, eu me sinto reconhecido. Tem muitos casos da pessoa que quando para, adoece, né? Sim, inclusive pós-aposentadoria. Tem muita gente que prolonga ali ou encontra uma outra fonte alternativa, não só por renda, mas para se manter ocupado, para não ficar em casa, para não ficar ali no sofá do tipo, ops. Eu tenho uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, porque toda essa jornada, e quando você falou lá do começo, né, quase uma centena de investidores anjo que você abordou e não tinha essa conscientização, não teve um investimento,
construir uma empresa que está criando um mercado, né, que está em formação, Sim. é um baita desafio, né? Como foi para você como empreendedora, ainda mais num território que claramente você foi estudar, se preparou, né, em diversos lugares do mundo, eu sei disso, que você virou uma grande referência, Sim. né, do tema. Como foi para você gerenciar tudo isso da sua própria saúde mental como empreendedora? Legal. Porque é uma montanha-russa, né? Tem Sim. dia que você tá eufórico, vai dar tudo certo, Sim, e dia sim. que você acha que vai quebrar, né? Sim. Mas acho que é uma coisa, o que sempre me ajudou antes de empreender, eu já gostava muito de correr. Então, a corrida, por exemplo, é um hábito que faz parte da minha vida e que me ajuda demais a manter o equilíbrio. Então, tá na minha agenda, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo 3, 4 vezes por semana. E aqui vou pegar a corrida como um exemplo, porque se eu olho, por exemplo, para um atleta de alta performance, o descanso faz parte dessa alta performance. Parar para fazer ali uma massagem de soltura da musculatura faz parte, e fazer uma banheira de gelo faz parte, e na fisioterapia faz parte. Então, assim, não é só o treino, as horas de treino que contam como parte dessa rotina aqui. O que eu faço de cuidado e as minhas horas de sono também são treino. Então, quando eu penso na minha saúde mental para eu me manter produtiva, eu preciso saber exatamente a hora de parar, de desacelerar, e principalmente eu preciso ter os espaços onde por exemplo, na minha agenda eu gosto dela, ela é toda colorida, por exemplo, toda a parte de autocuidado é amarelo. Então, assim, corrida é amarelo, almoço é amarelo, terapia é amarelo, sei lá, vou no médico é amarelo. Então, tudo. Eu consigo saber quantas horas da minha semana depois eu dediquei a autocuidado. Então, se eu substituo, e aqui almoço é amarelo, quando eu paro para almoçar, eu almoçando. Se eu estou indo almoçar com um cliente, eu substituo reunião com o cliente. Ele não é amarelo. Core business, né? De Exato, trabalho, né? porque assim, por mais que eu esteja parando para almoçar, naquele momento Sim. eu estou focada em prestar atenção no meu interlocutor e eu tenho responsabilidade de, às vezes, fechar um negócio ali. Então, esse é o ponto que, se eu vou fazer alguma das atividades que, em teoria, deveriam ser lazer, mas eu estou fazendo aquilo naquela hora, aquilo não é lazer. Então, eu tento me equilibrar um pouquinho nessa linha de colocar na agenda primeiro as ações que são de autocuidado. Então, a academia, o ir no médico, a parada pro almoço. Os dias que eu tô em casa, eu tento cozinhar, eu tento fazer a minha própria comida, ao invés de ficar pedindo só pelo delivery ali, né? Então, ter um momento em que eu consigo me desconectar um pouquinho, colocar a mão em alguma coisa, preparar. Então, acho as coisas... Eu gosto muito de ler. Então, para mim, é uma forma de desconectar, e eu gosto de livro físico, então eu vou ali, pego um livro, deito no sofá, deito numa rede, e é aquilo, fico horas ali. Então eu tento usar um pouquinho meu tempo livre. Outra coisa que eu acho cada vez mais tentando valorizar, passar tempo com as pessoas que eu gosto, passar tempo com a família. A gente teve algumas perdas familiares durante a pandemia, então eu tive um tio super querido que faleceu, eu tive um amigão de infância que faleceu não por conta da pandemia, mas porque teve ali um quadro de câncer, e eu falo, puxa, a vida passa tão rápido. A gente acha que vai viver 80, 90 anos, está fazendo de tudo para ficar. Mas eu não sei se daqui a pouquinho eu não estou mais aqui. Então eu tenho tentado, acho que essas perdas também mexeram bastante comigo na época da pandemia. E falar, cara, eu preciso passar mais tempo com os meus pais, preciso ir mais para casa, preciso trazer eles mais para cá, preciso sair mais com os meus amigos, preciso trazer mais meus amigos em casa. Então eu também tenho dedicado bastante tempo a curtir mais os amigos, a cozinhar para eles, a ir pedalar, a ir correr. Então isso me ajuda bastante a equilibrar, porque no dia a dia é corrido. E assim, muitas vezes você tem que ultrapassar eu não dou conta de fazer tudo nas 40 horas. Então, se eu quero poder fazer um pouquinho a mais, eu também tenho que saber que eu tenho que ter um outro balanço ali, que é onde que eu vou fazer a compensação disso. E que pode ser uma coisa pontual por conta de um momento específico, né? Sim. Você vai ter que dar um sprint aqui. Exato. E depois você recupera na frente. Exato. Né? Mas que também faz... Essa semana de Summit, carga horária tá lá em cima. Então, que hora que eu vou correr? 6 horas da manhã. Não, assim, não dá pra... E se outro dia eu fui pedalar às 10 da noite. Falei, foi o horário que deu, mas eu fui. Pedalar e pedalar na rua? Não, em casa. Eu tenho aluguei, isso foi herança da pandemia. Aluguei uma bike em casa, que o dia que eu não consigo ir pro parque, minimamente uma meia hora de pedal eu consigo fazer. Não, e essa questão, né, E obrigado também por estar aqui hoje, numa semana pré-summit, né? Que, poxa vida, você deve estar com a agenda super ocupada, ainda dedicou tempo para vir no podcast, fico super honrado. Mas essa questão do balanço da agenda, e eu gosto muito quando eu entrevisto, né? Quando eu converso com empreendedores, empreendedoras,
eu gosto muito de entender os hábitos, né? E a agenda é um pilar, um denominador comum. Proteger a agenda é um denominador comum de todo mundo. De todo mundo não, mas de muita gente, né? O que faz... E se colocar na agenda em primeiro lugar. E quando eu falo se colocar na agenda, é do tipo, você tá olhando a agenda em branco? Você primeiro. Quais são os seus horários de atividade física? Que dia que você vai sair com alguém? Que dia que você vai jantar com alguém que você quer? Que dia que você vai receber alguém? Tipo, então você defende isso ali primeiro e depois você coloca o trabalho em volta. Obviamente que você tem suas cadências, né, de reuniões, de gestão de time e tudo mais, mas você coloca em torno de tudo isso. E é legal que quando você começa a fazer isso, você inspira outras pessoas. Porque alguém vê aquilo ali e faz... O que é esse amarelinho no seu calendar, né? Exato. Tipo, as pessoas começam a olhar, putz, eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. As pessoas vão lembrando que elas precisam se cuidar também, né? Então, acho que isso é legal. E as coisas bestas, por exemplo, outro dia tinha um dentista na minha agenda. Tem gente que passa anos sem ir no dentista. Você tem que todo ano, minimamente, fazer uma limpeza. Eu tô nesse... Oftalmo, você tem que ir uma vez por ano. As pessoas às vezes passam batido quando vê, tá com uma doença ali, tá com alguma coisa, porque esqueceu. Não é tão... Eu tô nessa, eu tenho um card das minhas principais metas do ano e saúde... E fazer tudo isso, é o endócrino, enfim, várias coisas, tão como prioridade. Eu me identifiquei com muita coisa que você está falando, porque eu tenho tido muitas reflexões sobre coisas que a gente vai... E principalmente quando a gente está construindo um negócio, então a gente tem aqueles sonhos, as ambições todas, e a gente vai deferindo e achando que certas coisas que a gente quer fazer pra gente vai dar tempo de fazer depois, e pode ser que não dê. Sim. Né? Sim. Nesse futuro, quando o pote de ouro chegar, que pode ser que nunca chegue também, né? Então, Porque às vezes a gente priva algumas coisas e fala assim, não, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver com alguma liquidez, eu vou fazer, mas e se você não chegar lá? Tem aquele livro Morra com Zero, sei lá, não sei qual que é o livro, que muita gente já deu esse exemplo, muitos empreendedores que falam muito sobre isso, né? Às vezes a gente defere coisas, só que são coisas que são dependentes de um tempo específico da tua vida para fazer, que você não consegue deferir para depois, porque você não vai ter a vitalidade ou, enfim, algum elemento que você precisava. Sim. E eu vejo muito isso quando eu tô construindo a minha agenda, mas o que me faz pensar o seguinte também, né? Que, então, o tempo que eu tenho de trabalho, que não é mais 14, 16, 18 horas, eu tenho que ser muito eficiente. Sim. Então eu tenho que saber quais são o meu pareto, de onde eu vou investir meu tempo, que eu vou fazer a diferença e trazer resultado. E como você tem que falar não pra muita coisa. E como você pode ganhar em produtividade. Por exemplo, eu sou uma usuária de AI. Tipo, cara, facilitou muito a minha vida. Tem um monte de coisas que você delega ali, cria alguns, tipo, promptzinho rápido, já avança um tanto de coisa na tua vida que você já não precisa ficar gastando tanta energia. Então, que outras coisas que você pode fazer? O que você pode delegar para alguém que não precisa ser você? Aonde você vai alocar seu tempo que é mais estratégico? Né? Para não cuidar, tá caindo no operacional, ao invés de estar no estratégico ali, fazendo algo que você vai gerar muito mais valor para a organização. E isso envolve também dentro do teu time, na empresa, em relação a ter as lideranças certas, para você ter essas complementaridades, para não afunilar tudo, né, em você e tudo mais, né? Exato. Por exemplo, o próprio Summit é um evento que dá muito trabalho. Então, os últimos 2 anos, eu entro na parte estratégica. O evento tem tanto, tem que breakivar o evento, tem isso, tem aquilo. A gente dá o guidance e a liderança executa. Muito legal. E assim, é super bom você ter pessoas compradas, engajadas e que vibram com aquilo também. Sim. Esse ano a gente tem exatamente isso. A gente tem a Rafa liderando o time e, cara, fazendo um trabalho incrível à frente do Vitude Summit. Então, tipo, próximo eu falei, eu vou só de convidada, né? Vou chegar lá com a minha demanda da minha palestra de abertura e me relacionar com os demais clientes. Então, assim, tá caminhando para um lugar. Se eu pensar os 4 primeiros, a gente tem para o 6º. Eu tive uma dose de dedicação ali para produzir o evento muito grande. Ano passado já foi menos, esse ano muito menos ainda, né? O time está produzindo o evento. Cultura e time. Exatamente. Né? Quais são suas... dando show, tá? Assim, fazendo muito melhor do que eu faria. Parabéns. E isso é legal. Parabéns. É a especialidade deles. Né? Quais são suas prioridades como CEO nesse ano e as prioridades da Vitude? Boa, acho que a prioridade esse ano, a gente ano passado, vou contar um pouquinho do que a gente fez, a gente vinha, né, de uma curva de VC, então
A gente fez uma trajetória de vir crescendo. Quando entramos ali em 2023, a gente estava vindo de uma curva de triplica, duplica de tamanho. Tem aquele 2233, né? E aí 2023 foi um ano importante, porque a gente começou a ter os primeiros churns da carteira de clientes, a gente teve uma rodada importante ali de desinvestimento, várias empresas pararam de investir em saúde mental, e aquilo teve um impacto importante na receita, a gente equilibrou, conseguiu fechar mais ou menos flat. Em 2024 a gente entrou forte, falando assim, cara, a gente tem um olhar aqui um pouco diferente. Vamos começar a encarar isso aqui como uma empresa real, oficial. O foco vai ser break-even. Então, a gente vai trabalhar esse ano para atingir o break-even da operação e não depender de mercado externo. Porque se a gente seguir queimando e acontece algum outro movimento aqui, você coloca em risco talvez a gente tenha desafios. Então, a gente conseguiu ali no final do ano começar a gerar... A gente começou a gerar caixa em setembro. Então, a gente teve ali... ele não se manteve, tem o final de ano que você tem 13º, férias coletivas, uma série de coisas, mas janeiro a gente já voltou a gerar caixa, já foi um negócio interessante. Então a gente vem gerando caixa, o grande objetivo está em manter essa sustentabilidade aqui, principalmente olhar eventualmente, né, o mercado ainda está bastante desafiador no que tange gestão ali de investimentos, e a gente tem alguns players no mercado que não conseguiram levantar. Então, eventualmente, pode haver alguma possibilidade ali, alguma oportunidade de consolidação, alguma aquisição de uma empresa. Então, a gente quer estar pronto, né, para ser essa empresa que possa adquirir alguma oportunidade que surja no mercado. Querem ser um potencial consolidador de mercado. E a outra coisa é olhar do tipo aproveitar as oportunidades. Então, eu estou muito atenta junto com o Everton, que é meu co-founder, quais são as oportunidades de produto que a gente pode ter, porque o que a gente olhou lá atrás, né, que a gente fez as nossas apostas de produto, estão dando resultado agora. Então, quando a gente desenvolveu 2 escalas e fez o registro dessas escalas, quando a gente desenvolveu o censo, a gente estava olhando não para atender uma norma, porque ela não existia lá atrás, mas para ajudar as empresas a resolverem uma dor de ROI. Né? Como é que eu mostro o ROI para as empresas? E talvez eu dei um tiro no escuro e acertei. Atirou onde viu, acertou onde não viu. Por aí, esse ditado. E aí a gente está hoje colhendo um pouco dos frutos. Então, acho que a minha prioridade aqui como CEO é garantir que a gente consiga aqui ganhar essas oportunidades, até porque eu entendo que a gente tem uma solução que é bastante robusta e, na minha visão, talvez a solução mais técnica que o mercado brasileiro tem hoje, capaz de ajudar, de fato, as empresas a resolverem um problema ali de atendimento da norma NR1. E acho que, basicamente, aqui, se eu tenho o melhor produto e a gente tem essa autoridade no mercado, é garantir que eu vou capturar todo esse mercado, ou pelo menos uma boa fração dele. Então, minha prioridade está aqui em conseguir escalar esses times de vendas e de CS, seguir desenvolvendo e evoluindo esse produto aqui para que não pare só nisso, que ele continue sendo um gerador de dados importantes e, principalmente, eu acho que gerando resultados para os nossos clientes, porque hoje, boa parte da nossa venda vem de indicação de clientes e vem do próprio summit, dos eventos que a gente faz, as pessoas vão conhecendo a gente ali e vão se aproximando por conta dessa autoridade que a gente construiu aí ao longo do tempo. Então, eu acho que tem esse ponto de garantir esse crescimento de vendas, manter a sustentabilidade do negócio, então continuar gerando caixa de forma sustentável, mas crescendo. Então, é uma alavanca, eu vou crescer à medida que eu continuo mantendo essa operação sustentável aqui, sem queimar a caixa. Para estar sólido, para em determinado momento, se o mercado muda de cenário, você está protegida, e se acelerar, e se o mercado tiver muito mais promissor, com as empresas contratando, o investimento aumentando, a base está sólida para uma eventual aceleração, se houver, né? Exato. E se a gente precisar acelerar a máquina de vendas, é fácil. Você já sabe as métricas, você contrata as pessoas e bota... Se você já tem a Ferrari pronta, você só bota combustível nela, né? O chassi tá pronto, né? Exato. E também acho que até um componente de saúde mental da empresa em relação a não estar refém, né, do que não está sob controle, né? Eu comecei no começo desse ano, foi interessante, porque algumas pessoas começaram a me questionar, não, você não quer captar para capturar esse mercado? Eu falei, não preciso captar. Primeiro porque a gente tem caixa, a gente está com metade do caixa que a gente levantou no Série A, então estamos bem tranquilo com relação a isso. E tem uma história, eu sei que é uma coisa de métrica de vaidade, mas que você foi uma das mulheres que mais captou em determinado período, né, no mercado brasileiro de startups de tecnologia, né? Que no mercado brasileiro a gente tem poucas mulheres founders, CEOs, que levantaram rodadas, né? A gente tem, na minha conta, a Mari, da Gup, a gente tem a Mônica na Solids, a Manu na Pipo, eu.
Porque a gente tem outras startups que têm founders mulheres, mas o CEO é homem. Uhum. Então, assim, quem faz o processo de captação é um homem, é ele liderando a rodada com fundos de investimento. Então, não tem muitas mulheres que fizeram esse movimento de fundraising, sendo founders e CEOs, né? Sim. Então, esse acho que quando a gente olha para o mercado brasileiro, ainda é um número muito pequeno de mulheres, né, que são founders e CEOs. Agora, e que fizeram grandes rodadas. E você tá nessa lista, né? E com tudo isso que você falou, né, que é o cenário do ecossistema empreendedor e principalmente no mercado de tecnologia, que é uma intersecção de onde você tá e tal, como que é hoje o seu papel como uma liderança do segmento, né, que se formou e deve ter, né, ralado pra caramba. Como que foi o seu desafio? Muito olho roxo e joelho ralado, como diz o Romero. Como que foi o seu desafio como empreendedora? Assim, porque você falou, sair do mercado corporativo e meter as caras, Sim. né? Então, como foi o seu processo e como que é hoje, no lugar que você está, o teu papel de give back, de ajudar outras empreendedoras? Legal. Bom, eu acho que tem algumas coisas, eu tento fazer parte de alguns grupos, né? Eu faço parte, por exemplo, da máfia do Moscatel, que foi criado pela Mari e pela Bruna, ali a gente tem várias empreendedoras, mas eu acho que ali eu tô mais no receber ainda do que no give, porque elas são muito, né, generosas em compartilhar conhecimento, mas o grupo troca bastante. Eu faço hoje parte da Antler também, que é um VC de Singapura que está operando aqui no Brasil, que quem está à frente, uma das pessoas que está à frente é a Carol Strobel, que era da Redpoint também, e a Carol me convidou para estar lá. Então acho que o meu give back está muito aqui em fazer mentoria, em acompanhar, e eu tenho acompanhado algumas founders mulheres ali, eu acompanho a Thaís da Elephant, eu acompanho a Dani da Courb, tenho tentado estar próxima ali de algumas founders mulheres. Fiz um primeiro investimento anjo numa empresa liderada por uma mulher. Que legal. E acho que é interessante, eu fiz esse investimento logo depois que a gente recebeu a rodada Série A. Eu não tinha feito cash out ainda, mas eu já acompanhava a Lívia ali como mentora. A empresa se chama Culto, ela trabalha com cultura corporativa. E eu estava próxima porque a gente vende para RH também, então era uma coisa que a gente fazia bastante sentido. E aí, em determinado momento, ela falou, a gente vai fazer uma rodada de investimento. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para investir. Ela, não, mas vamos fazer aqui, daí a gente pensa alguma forma. Aí a gente foi conversando, foi evoluindo, falei assim, eu vou dar um jeito, eu vou fazer uns gambiarras aqui. Ela queria muito o smart do money. Exato. Né? E aí foi interessante. Eu acho até que eu participo pouco ali, porque na grande maioria das vezes eu tô numa correria grande, mas sempre que eu posso, eu tô ali perto também. Acho que se eu puder no futuro, né, quando tiver já feito algum tipo de cash out, a minha ideia ter uma tese de investimento aqui que eu possa aportar, porque essa fase inicial é muito difícil para a mulher. Então, eu acho que se ela consegue ter um dinheiro ali para começar o negócio, ou pelo menos para dar atração nos estágios iniciais, é muito importante. Eu acho que hoje, diferente de anos atrás, eu consigo ajudar não só com dinheiro. Uma das coisas que talvez seja o maior ativo é o networking. A gente conhece as maiores empresas brasileiras e muitas vezes eu conheço o CEO, o VP de RH, eu faço parte de vários grupos, né, que eu não conhecia 9 anos atrás quando fundei a Vitude. Isso foi sendo construído ao longo do tempo, né, alguns, curiosamente, acabaram virando amigos de tanta proximidade que a gente tem com o negócio. Então, acho que é aqui onde eu consigo rapidamente ajudar algumas pessoas. Então, às vezes eu estou mentorando, a pessoa está com uma tese que vende para o RH. Putz, fala aqui com alguém do Boticário, fala aqui com alguém da Vivo. Já valida, né? Exato, eu consigo rapidamente fazer essas pontes e isso ajuda muito, porque essa abertura de porta demora muito tempo. Sim. Quando você não conhece alguém, é muito mais difícil. É um dos maiores ativos, e eu entendo isso, assim, um dos maiores ativos construídos depois desse tempo todo é o acesso, né? Sim. Não é só o network, mas é o acesso, porque você pode conhecer a pessoa... E saber a pessoa certa. Mas você pode não estar num grau de consideração que quando você precisar a pessoa vai te responder e vai te atender, né? Acho que esse é o ponto, né? Depois de um tempo de construção que acontece, Sim. né? E acho que vai ficando melhor com o tempo, porque eu acho que é uma construção de marca também. Por exemplo, a Vitude tem uma marca sendo construída. A Tatiana também está nesse caminho, né? Então, à medida que a Vitude cresce, eu como CEO dando resultado para o negócio, também cresço junto. E aqui acho que eu vou cada vez mais conseguindo fazer parte de alguns grupos e interagir,
né, com outros stakeholders, com outros CEOs, conhecendo CEOs de empresas de outros tamanhos também, isso ajuda muito. Me parece bem balanceado quando eu olho a Vitude e a tua marca pessoal como empreendedora, porque tem empresas onde tem às vezes um desbalanço e não tem certo ou errado, e às vezes funciona de várias formas, mas eu vejo as duas marcas sendo construídas juntas e não desequilibradas, né? Sim. Acho que eu nunca olhei para essa parte de construção de marca, talvez agora, Eu tô né, numa percepção, né, olhando, né? Mas uma coisa que eu fiz, e é muito engraçado, porque eu acho que a marca veio um pouco do meu posicionamento pessoal, principalmente no LinkedIn. E eu comecei a escrever, e hoje é muito fácil falar, nossa, Tatiana é LinkedIn Top Voice. Eu falei, gente, faz 9 anos que eu escrevo, né? Não é, tipo, não foi ontem. Eu comecei... Desculpa de ditados, o sucesso do dia pra noite acontece depois de 10 anos, né? É isso aí. E aí foi muito engraçado, porque eu vinha de uma trajetória, eu nunca tinha imaginado ser empreendedora. Então eu vinha de uma trajetória corporativa. Qual que é o mundo corporativo? Você tem pares, você tem chefe, você tem time, às vezes você tem liderados, você tem com quem conversar. Quando eu virei empreendedora, eu estava vindo de 10 anos de mundo corporativo. Cara, meu primeiro ano eu não tinha ninguém com quem conversar. É solitário. Exato, eu não tinha investidor ainda, o Everton ainda trabalhava na Falcone, então eu só conseguia falar com ele à noite, que é o meu co-founder. A gente estava ali num processo de aceleradora, mas os outros founders estavam tocando a vida deles, então não tinha nem como chorar as pitangas para ninguém. E eu lembro que eu comecei a escrever em dezembro de 2016, porque o que eu fiz foi assim, eu tô tão triste aqui que eu preciso falar com alguém. Como eu não tinha com quem falar, fui escrever. Eu escrevi o primeiro artigo no LinkedIn, foi contando um pouquinho de como é que tinha sido a minha mudança de CLT para empreendedor. Então, quais tinham sido os desafios, o que eu tinha aprendido, quais os founders que eu tinha conhecido, o que tinha sido legal. E aí eu postei, um monte de gente comentou, eu falei, encontrei alguém com quem conversar. E aí eu comecei a postar, postei um artigo, postei um post, as pessoas comentavam, me adicionavam, mandavam uma mensagem em inbox, falei, olha, aqui vai ser meu canal, então vai ser a forma que eu vou me sentir menos sozinha. E aí eu comecei, posta, escreve, aí fui conhecendo pessoas. No final do dia eu devia ter, sei lá, mil seguidores lá, hoje eu tenho quase 60 mil seguidores, e eu troco com gente, todo dia tem alguém que me manda uma mensagem ali, que muitas vezes é alguém que está convidando para um café, às vezes é alguém querendo saber da Vitude, mas acaba que o fato de eu publicar muito conteúdo, e hoje, lá atrás era sobre o que eu estava vivendo como empreendedora, hoje eu publico sobre saúde mental, sobre o que a gente está aprendendo, sobre os nossos cases. Tem uma pauta específica do business, né? E eu estudo muito, então boa parte de tudo que eu tenho compartilhado é sobre a NR1, sobre o que está dizendo a norma, o que as empresas devem fazer. Você é uma referência, né, do segmento, né? Exato, então eu estou produzindo muito conteúdo educativo e é natural que as pessoas olhem aquele conteúdo e falem, putz, queria tomar um café com você, eu queria marcar uma reunião, e as pessoas já me acionam, então ou chega no inbox do LinkedIn, ou chega direto no WhatsApp, ou alguém que conecta com outro, fala assim, fulano me pediu para te conectar aqui, que quer conversar com você. Então eu acabo sendo uma super fonte geradora de leads também para a Vitude. E muitas vezes quando alguém já me acompanha no LinkedIn, essa pessoa já consegue saber ali o conteúdo, porque ela já está sendo educada há algum tempo. Então ela chega e fala assim, eu já estou te acompanhando há bastante tempo. Eu já fui no Summit ano passado, vou esse ano de novo e eu queria falar disso. Sim, na verdade essa pessoa já está do meio para o fundo do funil, normalmente, né? Por conta do relacionamento no LinkedIn, o engajamento, né? E por aí vai, né? Exato. Muito legal. Eu queria perguntar assim, você falou sobre livros, quais as suas que conteúdos que você tem consumido que você recomendaria? Nossa, eu tenho tentado ler algumas vezes. Esse ano eu reli um livro, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que não tem nada a ver com trabalho, com empreendedorismo, muito nessa lógica de também usar a leitura para descomprimir. E uma das coisas interessantes, que foi um momento importante ali que eu estava passando, pessoal, que eu tinha passado por um momento meio difícil ano passado, que no livro, né, ela conta uma história que ela entra numa biblioteca e ela começa a poder viver vidas que ela não viveu. Só que a cada vida que a personagem vai vivendo, ela vai vendo que, tipo, tem coisa boa e tem coisa ruim. No final do dia ela se dá conta que a melhor vida que ela tem é aquela que ela tem à disposição e que ela só está naquele lugar porque ela aprendeu uma série de coisas. E para mim foi uma reflexão interessante até tanto de carreira como de escolha de vida pessoal, porque às vezes a gente fala assim, mas o que eu teria feito de diferente? Nada. Porque eu fiz o melhor que eu podia fazer com o conhecimento que eu tinha à época. É injusto eu falar agora, com todo o know-how que eu tenho, que eu faria algo diferente. Sobre outro ângulo, então foi um livro interessante. Eu estou lendo um livro chamado Platform Resolution, que fala ali de marketplaces e um revolution.
né, que fala um pouco dessas lógicas de marketplace, ele ainda não tem tradução no Brasil. Eu gostei muito de ler a biografia do Elon Musk, que tem lá seus questionamentos, mas eu acho que traz ali um pouco de uma visão de alguém que está muito à frente do tempo, né? Quando ele começa a falar 20 anos atrás de carros elétricos, de mandar alguém para Marte, enfim, eu achei interessante essa coisa visionária ali, independente de todos os questionamentos em relação a ele. Então são alguns livros ali que passaram no meu radar e tô lendo muita coisa técnica. Então, só de riscos psicossociais, acho que eu já li uns 4 ou 5 livros. Então, tem um livro que eu li recentemente, que é de uma auditora fiscal, que ela tem um Instagram chamado Assédio Net, então bastante voltado ao impacto do assédio no adoecimento das pessoas. Tem um outro livro de um professor da Unicamp que traz várias escalas e metodologias para se medir riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, tenho também me dividido um pouco, até porque o tema é muito novo, entre leituras técnicas voltadas, li a ISO 45003 inteira, de ponta a ponta. Então, para entender do tipo, onde está a nossa lógica de produto e a nossa oferta de serviço e como é que a gente conversa com essas normativas aqui. Então, tá misturado aqui. Tem coisa pessoal para relaxar, eu gosto muito de biografia, então biografia sempre me agrada, a meia da Michelle Obama também. Então, tem algumas coisas. Eu acho muito curioso essa ambidestria que você tem que liderar como CEO e ao mesmo tempo de um mercado que está em formação, se regulando e tudo mais, você ter que fazer esse deep dive nesses conteúdos todos de ponta, né, para olhar e trazer para dentro do negócio e do teu produto, inclusive, sim, né? Sim. É desafiador. E aí tem várias coisas, por exemplo, eu li um outro livro que até fiz um post no LinkedIn no começo do ano, que é um livro de vários pequenos contos e textos do Rubem Alves. Ele se chama Ostra Feliz Não Faz Pérolas. E é uma super reflexão importante que a gente só cresce no desconforto. No final do dia, ele conta ali o processo da ostra, né? Que quando entra um grão de areia, ela faz... E a pressão. Exato, ela produz um líquido para envolver aquele grão de areia para que aquele grão de areia não machuque ela. Então, cada vez que entra um grão de areia, ela produz aquilo. E só produz pérola a ostra que passou por algum tipo de dor, sofrimento e desconforto. A ostra que não passou é comida por nós, né? Então... Bem legal. É um negócio interessante ali, foi um livro mais leve de ler ali e até fiz um comentário, uma analogia importante. Então, essa parte do relaxar também, muitas vezes, eu procuro ler livros que não sejam de business, mas eles geralmente trazem muita coisa legal. Né? Então, porque o radar tá ligado sempre, né? E você acaba fazendo reflexão, né, sobre, por exemplo, o próprio Biblioteca da Meia-Noite, eu fiz reflexões sobre as minhas escolhas pessoais, sobre maternidade, sobre relacionamento pessoal, sobre coisas que, eventualmente, em algum momento eu abri mão ou coisas do tipo, fez sentido, não fez sentido? Aí você fala assim, não fez, foi a escolha que eu fiz naquele momento e talvez se eu tivesse feito outra, eu estaria frustrada porque eu não fiz a da carreira. Então, porque a gente às vezes olha pela ótica, eu quero manter tudo que eu tenho de bom e recuperar ou ter tido outras coisas junto. Não, na verdade, você ia ter outras coisas ruins que você não tá pensando, exato. Né? A gente não tem tudo. Exato. Sempre vai ter trade-off. 2 coisas finais. Você tem outros conteúdos como podcasts, filmes, séries que você tem visto e que tem te somado também? Eu gosto muito, tem um podcast em inglês, é o The Diary of a CEO. Que é a minha maior referência. Eu gosto demais. Steven Bartlett. E eu li o livro dele também, que eu é também muito tenho. legal, o Diário de um hardcover. CEO. Eu já li ele em português, li no finalzinho do ano passado, super recomendo, acho que tem bastante coisa interessante Ele é ali. um ótimo entrevistador. E eu gosto, assim, cara, os episódios que eu mais gostei foram relacionados a autocuidado e bem-estar. Tem uma que eu passei a seguir, que é a Mindy, que é a pessoa que fala de jejum intermitente e ela fala de jejum para mulheres especificamente, ela cruza ali com as questões hormonais. Ela tem um livro chamado Fast Like a Girl. E eu fui ler o livro, pirei na dinâmica ali, e é super bacana. Então, tem vários, né, conteúdos. Outro dia ele entrevistou o cara que escreveu Super Intestino, né, tá sempre ali o Peter Attia também. Então, de Outlive, né? Exato, então você está aprendendo coisas que não é só sobre business, mas a do Reid Hoffman, do LinkedIn, maravilhosa, assim. Sim. Então, é um podcast... Tem um que eu gostei muito com a autora do Nação Dopamina, isso eu não Dopamination, assisti que ainda. é sensacional.
Então, assim, é um podcast que eu tento consumir. Eu gosto muito do Fernando Urich para economia, para eu entender um pouquinho, tipo, o que está acontecendo, câmbio, dólar, não sei o que, tipo, economia, para tentar aterrissar um pouquinho. E acho que são algumas coisas que me complementam em relação, né, a conteúdo. O teu podcast, para mim, traz um lugar, da mesma forma como o Like a Boss que a gente estava falando, são dois que me trazem inspiração. Então, eu começo a ouvir as histórias dos empreendedores e falo assim, cara, não sou só eu que estou passando pelos meus desafios aqui. Então, são alguns conteúdos muito legais aqui, que eu gosto de acompanhar e que eu recomendo. Obrigado. E final, tem alguma frase que te representa? Tem uma frase, dizem que ela é atribuída ao Muhammad Ali, que é o impossível é temporário, né? E eu lembro que quando eu falei de fundar a Vitude, todo mundo falava, você é maluca, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é impossível, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível. Eu falei assim, um dia vai dar certo. Hoje as pessoas falam que eu sou visionária. Aí eu falei assim, então, sabe aquele impossível? As mesmas pessoas. Não, então pra mim assim, e eu comecei a usar muito antes do empreendedorismo, porque quando eu comecei a correr, o início foi justamente para ajudar ali no meu tratamento da depressão, porque eu não me dava muito bem com a medicação. E aí o meu psicólogo falou, se você quer desmamar da medicação, a gente precisa produzir neurotransmissor aí dentro desse corpo. Então eu preciso achar... Eu falei de nação dopamina e tudo mais, eu gosto muito de conteúdo sobre neurociência, porque a neurociência e saúde mental, ela tá totalmente correlacionada, né? Sim. E entender sobre isso é importante, né? Sim. E aí nessa fase da corrida foi que eu comecei a caminhar, depois correr, me envolvi com um grupo de corrida e comecei a fazer prova. Então, depois de 2 anos ali dos primeiros treinos, eu resolvi me inscrever numa maratona, me inscrevi na maratona de Berlim e fui correr Berlim. E, cara, eu falo assim, imagina que um dia eu vou completar uma maratona. Então, quando eu cruzei o portão de Brandemburgo, eu atravessei a linha de chegada, falei, realmente... o impossível ficou para trás, porque tá aqui, tá entregue, a medalha tá no peito, então foi uma frase que eu tive contato com ela lá atrás, porque eu achava que seria impossível alguém sedentário fazer uma maratona, e que quando eu fui empreender, talvez essa dinâmica da corrida e tudo que o próprio esporte tinha ali me ensinado, ele de certa maneira criou uma base para empreender também, porque no final do dia empreendedorismo não é sprint. É longa distância. Sim. Então, acho que o que o esporte me ensinou bastante, essa frase vem desse lugar, é que você precisa ter muita resiliência, porque vai demorar, vai doer. Uma maratona você não corre sem dor, né? Então, você tem que ter uma tolerância à dor muito grande, e eu acho que essa frase do impossível faz você fazer as coisas que precisam ser feitas, porque a maratona não é só o dia da prova, o que dói são todos os treinos antes que você tem que fazer. E a mesma coisa quando a gente vê algum fundador, alguém fazendo um exit, uma conquista muito grande, você pode ter certeza que teve uma história de trabalho muito grande, né? A gente estava falando de 2 pessoas aqui um pouquinho antes de começar, mas se a gente olha a trajetória deles, não é só dos 10, 12 anos que eles estiveram à frente dos negócios, tem outro negócio para trás que carrega mais quase outra década aqui. Sucessos e fracassos, Exato. né? Exato. Então teve muito tombo, teve muita necessidade de reinvenção, então acho que essa coisa é impossível agora, mas se você treinar, se você se esforçar, se você tiver resiliência lá na frente, esse impossível vira temporário. Tati, sensacional essa forma de fechar. E queria te agradecer, desejar sucesso no Summit semana que vem. Obrigada. Você tá bem inteira até para as vésperas, o que mostra que seu time tá dando, né, tá bem, né? Enquanto você tá em casa lendo as biografias, né? Então, obrigado, muito sucesso. Eu que agradeço. Impressionante o que vocês estão fazendo, a profundidade do quanto vocês estudam o tema e estão ajudando a transformar, porque transcende a Vitude, né? Eu acho que forma o mercado como um todo. É uma coisa de legado, né? Tipo, daqui a algum tempo, talvez eu não esteja mais aqui, mas eu acho que a transformação que a gente promoveu na sociedade vai ficar além da passagem da Vitude, ou da Tatiana, ou do Everton, né? Teve uma mudança aqui que foi influenciada por pessoas que acreditavam que isso podia ser diferente. E tantas coisas de futuro do trabalho que estão acontecendo simultâneas, né? O tema da saúde mental, a transformação da relação de trabalho, AI, né, mudando profissão, tá tudo ligado, de certa forma, né, para esse futuro próximo. Eu acho que a gente vai ter, e a gente ainda não viu, eu costumo dizer que a gente ainda não viu os efeitos da pandemia. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas que eram crianças e adolescentes que ficaram trancadas 2, 3 anos, qual é o impacto disso no futuro, nos adultos que eles serão, como que isso vai impactar a saúde mental deles. Eu tenho uma filha de 15 anos,
E o início da pré-adolescência dela foi na pandemia. E é aquele momento que a socialização é importante, Sim. né? Então foi desafiador, fez terapia e tudo mais, né? Então concordo, acho que não teve tempo ainda para enxergar alguns efeitos disso na formação das pessoas. E pensa assim, a tua filha tá num lugar privilegiado que teve a oportunidade de fazer terapia. Quantas crianças tiveram esse acesso? Em casa todo mundo faz terapia. Mas se a gente Eu fui o pensar- último a aderir até, né? Mas a realidade social que a gente tem no Brasil, a grande maioria provavelmente não teve acesso por condições financeiras. Exato. E aí teve que conviver com os mesmos desafios, mas sem ter recurso para Exato. lidar com isso. E aí eu acho que a gente vai colher os frutos disso lá na frente como sociedade. Muito bom, Tati. Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Queria agradecer a audiência que chegou até aqui. Até a próxima semana. Obrigada, gente.